Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar, da maneira mais rápida que eu conseguir, como você pode criar suas músicas com identidade sonora, mas mais do que isso, lançando ela em gravadoras relevantes, fugindo do óbvio, e ainda assim continuar com uma música dançante, criando uma base sólida de fãs, e isso funciona para qualquer vertente, qualquer gênero da música eletrônica. Eu já fiz isso e já mentorei diversos produtores e produtoras que também já fizeram isso. Se você tem interesse em começar a produzir as suas próprias músicas, ou já produz, mas quer estar no meio dos profissionais que vivem disso, tendo resultados como o meu, ou das pessoas que eu vou mostrar aqui pra você, assiste esse vídeo com atenção até o final. Qual o meu intuito com essa apresentação? Eu tenho a meta de te ajudar a lançar em gravadoras e labels relevantes, com suportes relevantes, isso é completamente possível. Claro que não vai ser do dia pra noite, nem daqui a um mês, né? Mas o plano que eu vou mostrar aqui vai fazer você alcançar isso, te dando passo a passo através do método MBME, o mapa base da música eletrônica. Deixa eu só te mostrar essa imagem antes. Aqui tem um print dessa matéria da Beat4Beat que saiu agora em maio, junto com o relatório de mercado de 2022 da IMS. Só para você entender, a IMS é um evento que reúne anualmente todos os profissionais do mercado da música eletrônica, seja donos de festivais, donos de clube, os managers dos maiores artistas do mundo, pessoas de grandes lojas como Beatport e também de serviços de streaming. Bom, muita gente grande participa da IMS. E ela sempre rola no começo de maio, lá em Ibiza, abrindo a temporada deles. No relatório apresentado esse ano, eles mostraram que o mercado de música eletrônica cresceu 18% em 2021, mesmo após o ano passado ter sido afetado praticamente ele inteiro ainda pela pandemia. O mercado já vinha em crescimento na última década, mas muita gente se perguntava se com a pandemia esse crescimento ia acabar se estabilizando. Parece que não foi isso que aconteceu, né? Bom, mas vamos falar aqui sobre a sua música. Para quem é essa apresentação? Se você é um amante de música eletrônica e tem o interesse, tem a vontade de começar a sua carreira artística como produtor ou produtora, mas nunca teve contato com nenhum software de produção ou a parte teórica, teoria musical e tudo que envolve a produção, essa apresentação é para você. Independente do estilo que você goste, seja tech house, techno, psytrance, melodic, deep, drum and bass, aqui nessa apresentação você vai aprender muita coisa bacana. Bom, se você já é DJ e quer começar a produzir, essa apresentação também vai te ajudar demais. Você sabe que hoje em dia ser um excelente DJ, que não é uma coisa muito fácil, não basta para você alavancar sua carreira e ter uma carreira como artista de sucesso. Você precisa produzir as suas próprias músicas também. Bom, e se você já produz, você tem um nível intermediário ou até avançado e busca se aprimorar tecnicamente, buscando a sua identidade sonora, essa apresentação também é para você. Ou se você já produz, mas está procurando feedback profissional, você cansou de ficar no achismo, na tentativa e erro, você quer dar aquele tiro certeiro para ter músicas boas e músicas que vão fazer sucesso, fica por aqui também. E se você já tem uma rotina constante de produção, já está lançando, já tem alguns suportes, mas você quer fazer um planejamento também certeiro para sua carreira deslanchar, essa apresentação também é para você. E claro, eu preciso falar para quem essa apresentação não é. Bom, se você quer aprender a ser um DJ, se você quer aprender discotecagem, infelizmente essa apresentação eu não vou conseguir te ajudar. Mas eu já queria, como eu falei agora há pouco, deixar aí na sua cabeça plantado que se você quer ser DJ e quer ser DJ de sucesso, você precisa aprender a fazer suas músicas. Ou se você tá aqui querendo aprender como é que faz a música do vintage, a música do Alok, como é que eu faço sucesso como a Charlotte DeWitt, aqui também não é pra você não. Essas formulinhas prontas não funcionam no método MBME e assim, ó, sinceramente, isso não vai te levar longe. Vai por mim. E mesmo você que tá querendo fazer música em tempo recorde, em 30 dias você quer fazer o novo hit de Ibiza, né? Ou você quer fazer o novo hit do próximo verão aqui no Brasil, que vai bombar nas festas da virada de ano lá no Nordeste, também não é pra você. Isso de fazer música com qualidade e com identidade sonora leva tempo, eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. Vai requerer aí muita disciplina, muito estudo, mas eu vou te mostrar um jeito que vai economizar o seu tempo, não vai ser do dia pra noite, como eu disse. E, enfim, se você está disposto ou disposta a se dedicar, fica por aqui também. E para mostrar que isso é possível, eu queria mostrar uns prints do que alguns alunos me mandam, né? Por exemplo, essa mensagem aqui que o Lucas Verk me mandou. Se emocionou porque pela primeira vez na vida ele chorou com a própria carreira e ele mandou essa fotinho do contrato dele com a Stampede Records, que é a gravadora de ninguém menos que Martin Garrix. E recentemente, agora em outubro de 2022, ele me mandou essa mensagem dizendo que foi pela primeira vez headliner com Sold Out na Tulum. Se liga nesse vídeo.
Da turma dele também tem o Doguês, que ficou tão emocionado quando isso aconteceu que ele começou a me mandar um monte de WhatsApp ali, desesperado ali, no fervor. E eu até tirei o print aqui do meu celular nesse dia, que foi no ano passado. Tava rolando o Awakenings, um dos principais festivais da Europa, e era a festa da Afterlife, e o Cast simplesmente abriu o set deles na festa da Afterlife dentro do Awakenings com uma música do Doguês. Isso é sensacional. Aqui a gente tem uma matéria no site TecnoPerfect mostrando o nosso aluno Caio, o projeto SGZ, arrebentando no hard techno, mundo afora, enfim, um aluno que tá com a gente fazendo um excelente trabalho. Tem até um videozinho aqui, ó, muito legal, que o próprio 9x9 postou do segurança da festa dançando a música dele. O Arthur Prowler. O Arthur começou com a gente do nada, não sabia nem o que era uma DAW, que é um software onde a gente faz a música no computador, e ele fez uma música, ele tem feito várias músicas boas, mandou essa mensagem aqui agradecendo que a música tá sendo lançada agora. Inclusive, olha esse vídeo aqui, ó, desse DJ Mark Egg, um DJ muito famoso de techno, um inglês. Olha ele tocando a música do Arthur que tava sendo lançada, olha o estrago que fez na pista. O Frison acabou de fazer uma imersão que a gente teve na comunidade de áudio André Salata, que foi a imersão em BME, e ele, terminando a imersão, que tinha uma missão de fazer uma música, né, no final dessa imersão, a música simplesmente foi tocada em um Essential Mix. Jovem, Essential Mix é o principal programa de rádio de música eletrônica do mundo da história. E ele terminou a música através do método MBME e a música foi tocada no Essential Mix do Frank de Sandrino. E o Pernambuco? Pernambuco, ele seguiu a metodologia MBME, que eu vou falar aqui pra vocês um ponto-chave na hora que você precisa mandar música pras gravadoras. E o Pernambuco, ele foi paciente, conseguiu 5 faixas com FCC4, pelo menos. E olha aí, ó, fechou um EP com essas 5 faixas na Natura Viva, que é uma puta label, uma puta gravadora. Não só nele, mas com o Diego Meyer também. Fez uma faixa que pegou top 100 releases lá no Beatport. Ficou ali, ó, nesse print 84, mas ela até chegou um pouco mais longe. Ele acabou, na emoção, me mandando esse print, e é o print que eu tenho registrado aqui, ó. E ele tá falando, inclusive, quando ele me mandou uma mensagem, né, que ele ia me encher de orgulho, e esse menino também tá vindo voando. A Alana também tinha enviado uma música pra uma live, uma aula ao vivo que a gente fez de feedback, e a música dela foi super elogiada, tirou uma nota super boa. Ela também mandou esse feedback falando que ela ficou noites ali sem dormir de emoção, né, por conta disso aí, e a faixa dela foi muito elogiada também depois que ela seguiu a metodologia MBME. Parabéns, Alana, sensacional a faixa dela, inclusive eu tenho tocado nos meus sets e dá muito bom. E agora eu quero deixar um vídeo curtinho aí pra você ouvir da boca do Lutgens a história dele com a gente. Olá, meu nome é Henrique Dutra Lutgens, tenho 26 anos, sou produtor de música eletrônica. O meu projeto se chama Lutgens e eu sou aluno da comunidade do Salata desde o ano passado, de março do ano passado, e vim recebendo frutos de muito estudo, muita dedicação. Recentemente lancei um EP pela Panther Music do Matt Sassari, pela França, que é uma grande referência minha. Já tenho inclusive mais dois EPs encaminhados pela gravadora dele, e recentemente fechei um EP pela FOB, que é uma gravadora italiana, e é isso, eu acredito que com muito estudo, muita dedicação a gente consegue. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque no meu quarto, meu estúdio, a luz está péssima, mas é basicamente um computador de 2011, um par de Edifier que eu não uso para produzir mais, porque não é uma boa referência, eu uso só como
como última referência, e um fone MDR 7506 que eu confio muito. Esse ano, inclusive, eu queria ter comprado um par de monitor, mas eu achei mais necessário eu investir mais uma vez na comunidade de áudio do Salata, porque eu acredito que estudando, aprendendo, com o conhecimento é melhor fazer uma música do que ter grandes estúdios. Lógico que eu quero ter um grande estúdio, mas eu quero ter quando eu tiver bastante conhecimento e poder ter um grande estúdio. Então eu agradeço muito ao Salata por tudo que ele nos passa, por toda a didática, a atenção que ele dá para todos nós. Agradeço muito a você, Salata, e também quero dar um recado para os alunos que vão talvez entrar agora na comunidade. É dedicação, foco, tem muita coisa boa. Se a gente se dedicar todos os dias, a gente consegue aos poucos colhendo frutos. Mais uma vez, obrigado, Salata, você é o cara, e bem-vindos a todos que forem entrar. E mais um aluno que vem emplacando coisas bem bacanas e tá ficando ao lado de gente bastante grande. É o Levi Lenz, faz um Afro House, Organic House bem bacana. Ele gravou um vídeo curtinho, te contando a história dele com a gente. Confere aí. Fala galera, eu sou Levi Lenz, sou aluno da comunidade do André Salata e já estou há alguns anos fazendo os cursos do Salata. Eu posso falar que foi a melhor coisa que eu fiz para a minha carreira na música, né? Comecei a lançar ano passado, graças ao curso, e já no primeiro ano de lançamento eu consegui grandes coisas, assim, cheguei a ficar entre o top 50 de Afro House no Beatport durante mais de um mês, e eu devo muito isso ao curso, né? Porque eu consegui pôr em prática tudo que ele estava ensinando, e realmente, assim, que o André ensina lá é o que é aplicado nas músicas de todos os caras mais sinistros que tem no mundo, a galera que a gente é fã, botar em prática o que é ensinado, a gente consegue estar no meio. Isso foi a prova de eu ter ficado lá entre os caras que era fã e estavam lançando música na mesma época e não conseguiram ficar ali, né? Então, o curso indica a todo mundo, já coloquei vários amigos, e acho que se você quer dar um passo a mais na carreira e virar produtor de verdade, não tem nada melhor aqui no Brasil. Indico total. Fato é que hoje tá muito mais fácil de criar suas músicas, produzir coisa de qualidade profissional e saber que caminho percorrer, mas antigamente a gente batia muito a cabeça. Acho que o grande diferencial é que a gente bateu tanto a cabeça que a gente mostra pra você como não bater a cabeça também. Porque quando eu comecei, essa parada toda era muito diferente. Então quero te contar um pouquinho pra te contextualizar. Bom, talvez como você, eu gostava de música eletrônica, que eu lembro desde a minha adolescência. Eu tive meus primeiros contatos com música eletrônica na infância, mas eu peguei gosto ali quando eu tinha meus 11, 12 anos de idade. E o caminho da produção foi muito por acaso na minha vida. Eu comecei a produzir em 2003, bem por acaso mesmo. Naquela época, a gente comprava uns CDs piratas, tem uma rua aqui em São Paulo, né, a Santa Efigênia, e você andava lá e vendia um monte de CD com vários softwares. E eu lembro que eu gostava muito de drum and bass, e a cena de drum and bass era uma cena muito forte aqui em São Paulo, e tinha um CD que tava escrito lá, o título dele, Total Drum and Bass Volume 3. E eu acreditei, né, na verdade eu achei, né, não é nem acreditar, eu achei que aquele CD fosse um CD com várias músicas de drum and bass. Eu nem me imaginava nem tocando, eu gostava de ir pro rolê, curtir música, eu já tinha alguma experiência ali com áudio, sabia mexer com mesa de som, coisa de adolescente curioso, que frequentava a igreja e queria ajudar ali o tio do PA, que cuidava dos microfones, enfim, e tudo mais, então eu tinha alguma noção, mas nunca me interessei na produção, nem em tocar. Eu gostava realmente de ouvir música boa, conhecer os artistas, né, saber o que os DJs tocavam, né, o que o Mark tocava, e eu peguei esse CD, levei pra casa, coloquei ele no computador, e ele era um CD de samples. Eu nem sabia o que era sample, então não tinha nenhuma música, era um monte de arquivo de áudio que tinha, sei lá, 3 segundos de duração, 10 segundos de duração, só com umas batidas soltas, né, e foi assim que eu comecei a produzir. Eu olhei aquilo lá, eu conversei com um amigo meu, e ele falou, eu acho que só é o que os caras chamam de loop. E aí eu peguei um software que eu acho que ele nem existe mais, que é o Cakewalk, e fui jogando as coisas ali, e eu vi que dava pra começar a criar umas coisas minhas. E, sei lá, saiu uma faísca assim, pô, por que não produzir? Era puro hobby naquela época, né? Eu nunca imaginei nada, mesmo porque, nessa época, era raro, pra não dizer impossível, alguém aparecer tocando como DJ porque começou a produzir. Então, na verdade, todos os DJs naquela época, eles começaram mesmo como DJ, e em algum momento eles perceberam que produzir as próximas músicas, a gente tá falando de quase 20 anos atrás, tá? Era algo que ia alavancar a carreira deles. Hoje em dia, o mundo ficou um pouco diferente, né? Você
você produz suas músicas, você tem suportes relevantes, e a gente vai aprender aqui como fazer isso daqui a pouco, e aí você acaba virando um artista de palco, um DJ. Mas como eu sempre fui nerd, sempre gostei de aprender as coisas, eu fui lá bater a cabeça, pra hoje você não precisar bater mais. Então, existiam vários fóruns gringos de produção, né, tinha o Dogs on Acid, que era um fórum, eu acho que ele ainda existe. Enfim, o pessoal trocava muita informação lá sobre produção. Então lá eu aprendi muito, a gente tinha que se virar no inglês, né, e aí a gente vai aprendendo alguns termos, e vai se virando e vai aplicando, e aí eu fazia uns negócios muito esporádicos por hobby. Naquela época não tinha YouTube ainda, o YouTube foi aparecer alguns anos depois, então tutorial esquece, cursos focado em produção de música eletrônica aqui no Brasil, se achava um ou outro, mas também era algo muito inacessível. Então assim, receitinha de bolo, formulinha pronta, não tinha, você tinha que se virar. E aí assim, eu trabalhava, fazia faculdade, eu não tinha muito tempo pra produzir, não era algo que eu levei a sério, né? Aí em 2006, eu terminei um relacionamento e eu acabei que me vi ali, por exemplo, no fim de semana sem o que fazer. Tinha festas que eu gostava de ir aqui em São Paulo, a cena de drum and bass já tinha dado uma baixada boa nessa época, e aí eu me deparei com o meu computador lá em casa e a minha vontade e de fazer música, o meu amor pela música eletrônica, falei, acho que agora é a hora. Então ali, como não tinha formulinha nem nada, a gente fazia as coisas muito no feeling, ia juntando as coisas, aprendi uma técnica ali num fórum, aprendi inglês, aí tentava entender direito o que aquilo significava, e ia saindo uma música, mas saía uma música muito com a sua cara. E em 2007, foi um ano bastante importante na minha vida, onde eu lancei o meu primeiro EP, então eu tive meu primeiro EP, o Someone Said, com 4 músicas, lançado, e nesse mesmo ano foi quando eu, entre aspas, virei DJ. Eu já sabia tocar, obviamente, de ficar indo treinar em escola, assim, que tinha estúdio pra treinar, ou casa de amigo que tinha toca-disco, mas o virar DJ, que foi quando eu recebi meu primeiro cachê, foi R$50 só, mas eu recebi pra tocar. Foi também em 2007, um pouco depois do lançamento do meu primeiro release. E também nesse mesmo ano, foi o ano que eu também comecei a dar aula. Eu lembro que eu fui na DJ Ban, que é uma escola famosa aqui em São Paulo, e eu tava lá de curioso, eu ia bastante na DJ Ban pra treinar, discotecagem, né? Eu via o Mark tocando, eu via alguns DJs, sei lá, Dave the Drummer, que é um DJ que eu sempre gostei, tanto do som quanto tecnicamente tocando. E aí eu pegava uns discos que eu tinha, uns emprestados, e ia lá na DJ Ban treinar. E aí eu lembro que uma vez eu conversando com o Ban, falei assim, Ban, tem curso de Ableton Live aqui? Porque eu tava curioso na real, né, pra saber se alguém tava dando algum curso de Ableton Live. Talvez eu até fizesse. Aí o Ban virou pra mim e falou assim, cara, não tem, mas se você quiser dar o curso, as portas estão abertas. E aí, cara, a DJ Ban não é onde ela era hoje, era num lugar bem pequeno, tinha uma escadona, né, pra você sair assim. Aí eu fui descendo ali pensando, falei, ué, naquela época eu já tava terminando a faculdade, né, eu sempre tive vontade de dar aula e já ia fazer logo depois da faculdade um mestrado, enfim, pra seguir a carreira acadêmica. Daí eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu já tava fazendo as músicas ali, entendia razoavelmente bem até de Ableton Live, e aí eu convidei 2 amigos, um DJ e outro não DJ, pra serem cobaias. Eu fiz um mini curso lá de Ableton e funcionou. Rolava ali, eles entenderam. E aí eu lembro que foi quase 2 meses depois, eu voltei lá na Ban e falei, Ban, tem o curso pronto aqui, bora? Ele falou, bora. E aí ele colocou no site, começou a divulgar, né, colocava em alguns sites ali e rolava boca a boca. E eu comecei a ter os meus primeiros alunos de Ableton Live lá na Ban. E nesse ano, como eu tava muito ali focado em fazer música e fazer um som com a minha cara, foi um ano bem bacana, né, e virando pra 2008 também foi um ano bem bacana, onde eu comecei a tocar em alguns clubes bem importantes aqui em São Paulo, e foi o ano que eu me tornei professor universitário. Eu fui convidado pelo coordenador do curso de produção de música eletrônica da Embi Morumbi pra uma reunião. Eu imaginei que ele quisesse que eu fizesse algum workshop, porque eu vinha fazendo alguns workshops de produção em alguns lugares em São Paulo, e aí na verdade ele me convidou para dar aula pro último semestre ali da primeira turma de produção de música eletrônica, da onde saíram grandes nomes. Um deles que provavelmente você conhece é o Vitor Ruiz. E aí nessa época foi quando eu comecei a realmente me dedicar pra música. Então eu larguei o trabalho que eu tinha, porque eu dava aula na Embi Morumbi à tarde, e eu comecei a ter bastante tempo para produzir e bastante tempo para sair também, conhecer gente, e eu comecei a lançar bastante coisa. Então o ano de 2008 foi um ano também importante na minha vida, porque eu comecei a ter muito lançamento relevante, e no final de 2008 foi bastante curioso, teve um DJ também que eu gosto muito, referência, que veio tocar no Brasil, que é o Dave Clark, e eu lembro que eu gravei um CD, a gente gravava as nossas demos num CD, e o Dave Clark é um DJ meio serião demais, assim, né, e eu lembro que naquela época veio o Chris Liebing pro Brasil, Dave Clark, mais alguns outros artistas, não vou lembrar todos, mas o Dave Clark obviamente me marcou, porque ele terminou o set dele num clube em São Paulo que chamava Clash Club, e eu me pendurei numa gradinha onde ele tinha que passar ali pra ir embora. Eu falei, hey Dave, eu dei o CD, ele olhou com uma cara assim, bem de bunda, desculpa a palavra, pegou o CD, enfiou na malinha dele ali,
foi embora. Enfim. E eu fiquei meio puto, assim. Eu falei, cara, que desprezo, né? Porra, tô dando música pro cara, sei lá. E aí, isso foi em dezembro. Eu lembro que no final de janeiro, eu cheguei uma vez do Clash, eu tinha ido numa festa, não tinha ido pra tocar. E aí tinha uma mensagem no meu MySpace, outra coisa que também revela a idade, é uma das primeiras redes sociais focadas em músicas que existiu, não existe mais hoje, de uma menina da Albânia perguntando quando eu ia lançar a minha música chamada Lit. Aí eu li a mensagem assim, eu falei, ué, como é que ela sabe dessa música, né? Porque ninguém tem essa música. Essa música eu terminei, sei lá, faz 2-3 meses, né? Aí eu me perguntei, eu falei, mas assim, onde você ouviu Lit? Ela, não, porque o Dave Clark tocou no White Noise. Só pra você ter uma noção, o White Noise é um dos programas também mais antigos que existem. Ele toca em algumas rádios na Europa. E ele tocou a minha música. Naquela época, meu projeto chamava Elemental X. Eu não usava André Salata. É um nome que veio ali meio do drum and bass. Parece meio Psytrance até, mas era de techno. E aí ele fala, this one is from São Paulo, Elemental X. E aí ele tocou meu som e, cara... Foi maravilhoso, porque óbvio que eu divulguei essa informação, né? E um monte de gente... A pessoa começa a te respeitar quando um artista de renome, um artista relevante, toca a sua música. Então acho que esse foi um primeiro grande passo ali. Fazia 1 ano e meio que eu tinha lançado o meu primeiro EP, já tinha lançado mais algumas outras coisas, essa música não tinha sido lançada ainda e teve esse grande suporte desse grande artista. E 2009 foi um ano bem importante, porque ali eu já tava emplacando os grandes clubes de São Paulo, né? Já tinha tocado no Clash, cheguei a tocar no Love Club, que eu considero a minha escola. 2009 eu tive minha primeira gig no The Edge, tive gigs históricas também no Vegas, e fui aproveitando, porque eu fazia música, basicamente, que eu dançaria. Eu não pensava em nada, assim, focado em alguma label, algum estilo. Eu simplesmente sentava no estúdio e começava a fazer um som que me trouxesse uma vibe boa e que eu gostaria de ouvir na pista. E assim saíram as minhas primeiras músicas de sucesso, né? Inclusive essa que o Dave Clark deu suporte. Mas as coisas começaram a mudar. Ali no final de 2009, começo de 2010, eu parei de sair e eu tava assinando por uma gravadora... Foi uma grande gravadora aqui no Brasil. Os donos da gravadora, eles começaram a tentar direcionar meu som e dos outros artistas. Ah, não, faz um negócio mais puxado pra essa linha, bota uma guitarrinha, deixa seu som mais swingado. E eu caí nesse erro de, em vez de fazer um som que me agradasse, fazer um som que agradasse o dono de uma gravadora. Sim, pra quem não se importa com isso, não tem nada de errado nisso. Mas tirou aquilo que tinha de essencial nas minhas músicas, que era o meu feeling, que era fazer música que eu gostasse e que eu sabia que a galera que já era meu público ali, e a galera que tava comigo na pista ia gostar. E foi quando eu comecei a não me reconhecer muito nas minhas músicas. Como eu vinha tocando em alguns lugares bacanas, né, nessa época ali também, já 2011, eu entrei pra uma grande agência, que é a Entourage, e eu cometi talvez o pior erro que qualquer produtor pode cometer, que é achar que uma agência vai resolver sua vida. Que você ia poder ficar sentado na cadeira no estúdio e tudo ia acontecer. Pode ser que até aconteça se você estiver fazendo som e trabalhando muito. Eu demorei muitos anos pra entender que depois de você estar numa grande agência, ou qualquer agência que seja, isso não significa que você vai precisar trabalhar menos, significa que você vai precisar trabalhar mais, porque significa que você chegou num nível de reconhecimento e de importância maior, mas eu pensei o contrário. E aí eu lembro que a Entourage, ela fazia uma festa grande chamada Cabala, e teve uma edição da Cabala que eles divulgaram o nome, e óbvio que quase todo mundo que era da Entourage tava no line-up, meu nome não tava. Aí eu liguei pra um dos donos, ele foi bastante sincero assim, e direto comigo. Eu levei um toco do cara. O cara me ligou e falou, Salata, o que você tá fazendo, cara? O que você tá lançando? Que música é a sua? Né? Porque eu não tô vendo, depois que você entrou pra cá, não tô vendo você fazer nada. E foi doloroso ouvir isso, mas ele tava certo. Eu agradeço ele por ter falado aquilo na época, óbvio que não foi algo que eu gostei de ouvir, né? Mas me colocou no lugar, assim. Eu tinha que me importar em fazer música cada vez melhor, em continuar fazendo tudo que eu tava fazendo. E nessa época, a minha carreira começou a ter um declínio. E aí, o que eu acabei fazendo? Em vez de respirar, engolir, falar, realmente, o cara tá certo, precisava fazer mais música. Falei, não, quer saber? Eu vou abrir a minha gravadora. E eu vou lançar as músicas que ninguém gosta, que ninguém lança. E aí eu abri minha gravadora, ela tá parada hoje em dia, enfim, naquele momento fazia sentido pra mim, e comecei a lançar as minhas músicas que ninguém gostava. Continuei fazendo as músicas, tinha parado de sair, tinha parado de curtir o rolê. O que aconteceu? Eu comecei a fazer músicas que quando eu tinha alguma gig, quando eu ia tocar, as minhas músicas eu mesmo não tocava. Ou seja, eu me desconectei totalmente daquilo do começo, que vinha daquele amor pela música eletrônica. E aí eu fiquei um ano exato, assim, sem fazer nada. Eu abri a Ableton Live, abri o Logic, enfim, pra preparar minhas aulas, enfim. Tava dando aula na Embi Morumbi, né, numa grande universidade, então
eu tinha esse contato diário com o software. Mas pra fazer coisa minha, eu já tava desanimado, né? A minha label tava lançando algumas outras pessoas, amigos ou pessoas que foram alunas minhas, né? E até que tava indo legal, eu já tava mais desanimadão. E aí teve uma coisa que eu acho que foi essencial na minha vida, foi uma decisão que eu tomei, que envolvia gastar um dinheiro até, que foi ir pro ADE, para o Amsterdam Dance Event. O Amsterdam Dance Event, se você não conhece, é a maior conferência e evento da música eletrônica do mundo. São 5 dias que rolam em Amsterdã, todo ano, ali em outubro, onde todos os artistas, todos os donos de gravadoras, todos os managers, todos os donos de clube, seja de música mais mainstream do eletrônico, seja de coisa bem underground, todo mundo tá lá essa semana. E eu nunca tinha viajado pra Europa, então eu precisei juntar um dinheiro pra ir pra lá, pra comprar passagem de avião. Não era algo muito barato, mas se eu puder te falar de uma coisa que eu fiz e foi muito certo pra mim, foi essa viagem, que foi pro ADE em 2015. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no ADE, comecei a participar das palestras, mas ali eu comecei a ver uma cidade que respirava música eletrônica, pelo menos por aqueles 5 dias, e ir nas festas e ouvir a música que você gosta e ver a galera pirando no som. Aquilo mexeu demais comigo. E eu lembro que uma das minhas idas ao Gashouder, que é um lugar lá em Amsterdã, é um patrimônio público, é um gasoduto desativado, e eles fazem eventos lá, e lá rola esses eventos do Awakenings. Eu lembro que eu entrei no Awakenings, e aí tava tocando o Road Raj, ou a Nina Kravitz, eu não lembro quem tocou primeiro, mas foi um na sequência do outro. E aí eu vi aquela galera dançando, aquele som alto, as luzes, uma coisa maravilhosa. Eu comecei a chorar, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida. Assim, saia a lágrima, simplesmente assim, saia a lágrima. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo, né? E eu voltei pro Brasil com a chama reacesa, com aquela paixão da música eletrônica. E aí a única coisa que eu pensava era, eu preciso voltar a produzir. Mas eu tinha um problemaço pra resolver, que eu não tinha mais tempo, o tempo que eu já tive antes. Então, eu ia ter que ter paciência. Como eu era professor universitário, eu tinha essa vantagem de ter 2 férias no ano, esperar chegar janeiro para ter férias e para ficar produzindo. E aí, a gente tá falando do final de 2015, onde já tinha muita gente nova aparecendo. Não era como era em 2003, quando eu comecei ali sem querer, ou 2007, que foi quando eu lancei meu primeiro release. O final de 2015 era muito mais próximo do que a gente vê hoje, porque o YouTube já dominava, já tinha tutoriais de alta qualidade, cursos no Brasil, tinha curso online já. E tinha gente muito boa que aparecia, mas tinha muito mais pessoas que ficavam no eterno anonimato. E aí eu comecei a me perguntar, por que tinham produtores novos que se destacavam? O que tinha na música dessas pessoas que fazia essas pessoas conseguir grandes releases, conseguir emplacar suporte relevante? E essas pessoas, elas tinham alguma coisa de autêntico no som delas. Não era só mais um som que seguia uma tendência. Óbvio, né, que isso é o que sempre vai ter, o que mais vai ter, mas eu tô falando de suporte relevante. Quando você vê um artista grande, por exemplo, um Rich Houghton, tocando uma música de alguém que tava lançando pela primeira vez. O que alguém que tá lançando pela primeira vez chama atenção no artista do nível do Rich Houghton, por exemplo, pro cara tocar a música da pessoa, né? E sempre tinha alguma coisa de autêntica no som dela. E aí, chegando perto das minhas férias, eu fiz uma coisa que eu vou ensinar daqui a pouco pra você aqui, que foi o mapeamento de elementos que eu gosto nas músicas. E aí, nesse mapeamento, fiz uma planilha ali, que hoje tá bem mais rebuscada, você vai ver daqui a pouco. Eu anotei coisas que eu gostava na música, e numa tarde de um sábado, em que eu tava ali sem o que fazer, tava na casa do meu sogro, tava com o meu computador e o meu fone de ouvido. Eu abri o computador no meu colo, tava lá sentado no sofá, botei meu fone de ouvido, e eu fiz uma faixa em menos de 2 horas, óbvio, né, o esqueleto todo da faixa, da ideia, né? Depois ela foi se aprimorando, depois que eu voltei pra casa, né, que eu tinha meu home studio, eu não tinha esse estúdio bonitão na época. Assim nasceu talvez a minha faixa mais importante até hoje, que é a Magnetism. Eu não usei nenhum equipamento do que eu tenho hoje, na época eu acho que eu também não tinha nada. Eu simplesmente peguei meu computador, meu fone de ouvido, e eu não sou o maior fã de produzir fone de ouvido, eu não acho muito confortável. Produzir sentado no sofá com um laptop, com um notebook no teu colo também não é algo muito confortável. E fiz. Eu tava com as ideias na cabeça, eu tinha esse mapeamento do que eu gostava numa música. Eu falei, vamos lá, vamos produzir alguma coisa que eu acho que possa ter a minha cara, né? Eu tava com esse fervor, fazia 2 meses e pouquinho que eu tinha voltado de Amsterdã, do ADE, e eu fiz essa música. Foi a primeira música que eu fiz nessas férias de janeiro. Levei, fui pra casa,
comecei a ouvir a música, mexi uma coisa aqui, mas foi uma música que saiu, assim, muito rápido, e nessa eu fiz outras músicas também. E por que essa música, ela é, como eu disse aqui, a mais importante até então da minha carreira? Porque no final desse mês de janeiro, a gente teve a edição do Rio Music Conference, né, que futuramente virou o Brasil Music Conference, lá no Rio de Janeiro, e aí, num dos dias, ia rolar um painel que 4 pessoas, eram 2 brasileiros e 2 estrangeiros, eles iam ouvir a música da galera e falar se tava bom, se não, o que podia fazer. E aí foi muito louco, porque a galera que tava lá mostrando, você tinha que ir lá na CDJ colocar o pendrive, dar play na tua música, né? A galera que tava ali mostrando o som, a maioria ali era as músicas mais iniciantes, né? Umas músicas que não tinha muito pé nem cabeça. E aí, os 2 brasileiros que estavam lá, né, no painel, né? Como todo brasileiro, não fala assim na cara, né? Putz, tá uma merda. Eles, né? Coisa de brasileiro elogiando ali, eles elogiavam, e aí os estrangeiros, eles eram mais diretos. E um desses estrangeiros era o dono de uma label chamada Get Physical, que é uma das labels mais importantes da música eletrônica, e ele falava, alemão, né? Cara, não vejo futuro nesse som. Eu fiquei pensando, eu falei, putz, eu sou professor universitário, né? Ficou aquela responsabilidade nas costas, assim. Eu queria mostrar uma música, nem achava que a música tinha muito a ver, não tava muito ali preocupado se o dono da Get Physical ia curtir ou não. E aí eu queria mostrar, mas eu ficava com esse peso de ser um professor universitário nas costas e, putz, eu vou mostrar minha música ali, vai que o cara critica pra caramba. Fala, nossa, mas a música ali do professor... Fiquei nessas, né? Mas aí, sei lá o que acontece na vida, que ia acabar, os caras falaram, alguém mais tem alguma música? Aí eu fiquei lá quieto. Não, então beleza, vamos ensinar. Aí eu levantei a mão. Falei, eu tenho uma música. Eu quero mostrar uma música. E aí eu não tinha nem a música no pendrive. Pra você ter uma ideia, a música tava no meu telefone e eles tiveram que arranjar um cabo. Naquela época o iPhone tinha a saída P2, um P2 RCA, ligamos no mixer e aí eu toquei magnetismo. E os brasileiros, as 2 pessoas que estavam lá, eram amigas minhas, né? Então só fizeram elogios. Aí um dos estrangeiros, que era um holandês, ele virou assim e, cara, ele falou um negócio que me deixou muito bravo, cara. Fiquei muito puto. Ele virou e falou, você é brasileiro, não é? Eu falei, sou. Ah, não sei, eu achei a música muito reta, né? Ela tem um groove, mas, cara, você é brasileiro. A música precisava ter umas coisas mais brasileiras, mais percussão, samba. Aí, putz, eu falei, eu não falei na hora, né? Eu só pensava assim internamente, puta que pariu, só porque eu sou brasileiro tem que botar pandeiro na música. Essas associações eu acho meio inúteis, sabe? Porque eu acho que a música eletrônica é um negócio muito grande que te dá a liberdade de misturar muita coisa. E, cara, eu não queria botar pandeiro porque eu sou brasileiro na minha música. Então isso me deixou tão bravo, velho, que quando o Roland, o dono da Get Physical, foi falar, eu já tava nem aí. O Roland, alemãozão, né, só tava metendo pau na música de todo mundo, assim, super sincero, porque as músicas não estavam boas mesmo. E eu já não tava nem aí. Falei, foda-se, vamos lá, né? E aí ele pegou o microfone, cara, tô todo arrepiado. Aí eu, opa, pera aí. Eu falei, será que a música foi tão ruim assim que eu deixei o gringo arrepiado, né? E beleza, né? Virei assim, eu lembro que tava bem num canto e ele tava no outro canto do palco, que tava com a cadeira viradona aqui. Ele falou, sua música é espetacular, é sensacional. Só tenho isso a dizer. E aí, nisso que acabou, ele levantou da cadeira e foi direto pra onde eu tava. Ele virou, você já produz faz um tempo, né? Falei, não, já produzo, já tem uns anos, né? Ele falou, cara, me manda todas as suas demos, eu quero ouvir. Tá aqui meu e-mail. E aí ele deu um cartão de visita dele. E, putz, eu tava lá com mais 5 músicas, né? Ia ter mais um dia de RMC. Aí eu voltei pro hotel aquela noite, já era no finalzinho da tarde ali, comecinho da noite. Em vez de sair com a galera que eu conhecia ali do Rio, a galera que tava de outros estados que eu conhecia, né? Falei, nossa, cara, eu preciso terminar a mix dessas outras 5 músicas. Tinha levado pro hotel também meu notebook e meu fone de ouvido. E aí eu fiquei até as 5 da manhã fazendo mix. Óbvio que até todo esse tempo, obviamente, não vai render as melhores mixes da sua vida. Mas eu fiquei todo esse tempo lá fazendo a mix. Aí eu acordei quase atrasado pra perder o café da manhã do hotel. E nisso eu já tava, sei lá, o Alemão tá aí no Brasil, deve ter saído com a galera. Tinha festa sempre nos RMC todo dia. E, cara, eu lembro que era 9h31. Eu peguei meu celular, entrei no e-mail, já tinha um e-mail dele, porque eu tinha passado meu e-mail pra ele também. Ele, estou aguardando as demos. Eu falei, puta que eu pariu. E aí eu mandei. E assim eu tive meu primeiro EP na Get Physical, que é uma das labels, como eu falei, mais importantes da história da música eletrônica. E
óbvio que esse EP me abriu muitas portas. Então, até a música ser lançada, o EP ser lançado, a gente levou exatamente 1 ano. Ele foi lançado em janeiro de 2017, né? Nesse tempo eu saí da Embi Morumbi, nesse tempo eu comecei a construir esse estúdio. E 2017 também foi um ano bastante importante. 10 anos depois do lançamento do meu primeiro EP, foi o ano que eu fiz a minha primeira tour internacional. Eu tive esse privilégio de tocar na festa de aniversário de 15 anos da Get Physical. Foi no Watergate, um dos clubes mais emblemáticos de Berlim, lá na Alemanha. E eu fechei a pista principal depois do G-Tron, que é um dos caras que eu mais admiro, assim, na música eletrônica. Então, essa música minha, esse meu EP, além de dele saíram outros releases na Get Physical. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de remixar DJ Pierre, que é o pai do Acid House, entre outras labels que eu também lancei, né? Mas mais do que isso, além dos meus ídolos tocarem a minha música, que essa sensação eu tive lá em 2009, quando o Dave Clark tocou a Lit, eu voltei a ter bastante, né, depois desses lançamentos relevantes que eu fui fazendo, eu comecei a dividir palco com os meus ídolos. E, cara, eu não sei qual que é o seu objetivo quando você pensa em fazer música, quando você que já produz, que você tem de objetivo, mas, assim, um reconhecimento pra mim era dividir palco com os ídolos de quem ou eu ia ver tocar aqui no Brasil, né, ou que eu tocava música sempre, porque eu sempre achei, assim, produtores excelentes, e a música boa numa gravadora boa me trouxe isso. E daí em diante, né, 2017 foi o ano também que eu entrei pra The Agents, que é a agência do The Edge, foi quando eu virei DJ residente do The Edge, que é também um dos clubes mais importantes do Brasil e do mundo. Tive gigs excelentes, como por exemplo, eu fiz minha estreia lá no Laroque. E chegando em 2018, o pessoal já me conhecia muito como professor, né, saí da Embi ali no final de 2016. Em 2018, depois de ficar falando bastante, eu estreiei meu canal no YouTube, e no final do ano de 2018 eu comecei os meus cursos, que hoje se tornaram a comunidade de áudio André Salata. E assim, depois de muitos anos dando aula, tendo contato com diversos alunos e alunas, a gente consegue identificar coisas que as pessoas fazem que vão minar por um caminho de fracasso, por um caminho de frustração. E uma delas é você querer ser o novo Vintage Culture, você querer ser o novo Adam Beyer, você querer ser o novo Chris Lake. Não é todo dia que vai aparecer um artista desse. Se você já tá um pouquinho dentro da música eletrônica, mesmo sem produzir ou sem tocar, você imagina que não é todo dia que nasce um novo grande artista. Então por que a gente vai sempre ficar procurando fazer um som igual de alguém que já é grande? Por quê? Esse caminho de ficar procurando fórmula mágica, A gente tem muito tutorial bom no YouTube, né? Hoje. E tem tutoriais que você vai achar lá, como fazer o synth da música tal do Fisher. Você acha e vai ter alguém que vai ensinar passo a passo. E você vai lá, pegar essa receitinha, você vai sentar no seu computador, vai abrir o seu software de produção de preferência e vai fazer o som igualzinho. E aí você vai... Nossa! Fiz o som igual do Fisher. Mas assim, você copiou de cabo a rabo aquilo, né? Você nem sabe o que você fez. Você copiou uma receita de bolo. Eu lembro que uma vez veio aqui no estúdio um rapaz, né? Ele veio fazer uma aula particular comigo e ele foi mostrar as músicas dele. Eu lembro que eu ouvi 2, 3, não lembro quantas músicas, mas eu virei pra ele e falei, cara, isso aqui lembra muito Stefan Bodzin. E aí o cara, assim, olhou pra mim, né, sorrisão, assim, segurando aquele sorriso, contendo um sorriso largo no rosto, ele falou, Salata, você não sabe como é importante pra mim ouvir isso, ainda mais de você. Cara, Stefan Bodzin é minha maior referência. E aí... eu não tinha intenção, eu sou meio direto e às vezes pode até parecer meio grosseiro, mas eu não tinha intenção de jogar um balde de água fria na cabeça dele. E eu virei pra ele e falei, cara, putz, legal, né? Você fez o som, né? Conseguiu chegar na sonoridade do Stefan Bodzin. Mas assim, quando eu tô tocando, se eu vejo uma pista assim, cheia na minha frente, curtindo meu set... Se eu olho pra aquela pista e falo uma música tipo Stefan Bodzin ia bombar, ia ser a música do set, a música da noite. Aí eu virei pra ele e falei, cara, sabe nessas ocasiões que música que eu vou procurar ali no meu pendrive? Não vai ser a sua, vai ser a música do Stefan Bodzin. Eu vou direto na fonte. E aí ele ficou com uma cara meio decepcionado, né? Porque realmente é um balde de água fria, mas, porra... Eu, ainda mais como um educador, um professor, eu preciso situar as pessoas, não só como educador e professor, né? Eu tenho essa experiência de fazer música, de lançar em labels grandes e de tocar, eu preciso situar a pessoa de que ter o som igual fulano, ter o som igual ciclano, não vai fazer você ganhar destaque nenhum. Então assim, esse é o primeiro erro. Eu sei que no começo você realmente tem os seus ídolos, você admira os seus ídolos, não tem nada de errado nisso. A gente vai ver aqui como você mapeia as músicas dos seus ídolos pra ter isso como uma referência, como uma inspiração pra chegar no seu som, na sua identidade sonora, sem copiar.
porque não adianta eu copiar. E aí isso leva a pessoa a um outro grande erro, porque ali no começo da minha história, que eu contei pra você ali em 2007, 2008, que eu comecei a fazer muita música, que eu tinha muito meu feeling, a gente dava muita cabeçada mesmo, porque era o jeito. Tinha uma coisa que não existia na minha cabeça, e eu vejo que na maioria das pessoas que chegaram lá e estão lá hoje, também não existiam. Elas não ficavam se imaginando sendo o Bodzin, que eu dei de exemplo, ou Chris Lake, Fisher, Vintage. Porque, óbvio, é fácil você olhar o Vintage no palco, só track boa, lotado, 40 mil pessoas em um evento, e você falar, caralho, quero tá lá. Beleza, a vida é feita de vontades e do que você vai fazer pra alcançar essas vontades, esses sonhos. Agora, um grande erro é você, primeiro, achar que ele chegou lá em um ano, não foi o caso. E mais do que isso, é você, putz, tirei um sonho igual de tal produtor. E aí você fica se imaginando como seria a sua vida se você já fosse aquele produtor também. Então você fica pensando muito lá na frente. Você pensa assim, muitos degraus acima de onde você tá, e você, além de não curtir o processo de dar um passo em cada degrau, e nisso você aprende muito, porque geralmente pra você dar um passo pro próximo degrau, você pode tropeçar, e nesses tropeços a gente aprende demais. Você pensa, sei lá, 15 degraus lá, e assim, humanamente é meio que impossível você dar um salto que você vai subir 15 degraus de uma vez. Eu nunca vi nenhum vídeo de nenhum atleta que tem um preparo físico pulando 15 degraus de uma vez, né? Degraus, né? Subindo e tal. Então, assim, por que você acha que ficar só imaginando... Na verdade, você não percebe isso, na real, né? Você fica só se imaginando lá, você chegou e fez um som. E aí acontece aquele erro comum, né? Você tem um amigo, um colega ali que produz também. O cara tá lá plantando a sementinha dele, dando cada passo em cada degrau, curtindo cada um desses degraus, sentindo esse momento. Você vai vendo essa pessoa começar a ter algumas conquistas e você nada, porque você tá sempre mirando só lá, só lá. Só que tem uma diferença de você ficar mirando um lugar e não fazer nada pra chegar lá, e esse fazer requer passar por diversos degraus, ou você realmente dar esses passos, e muitas vezes, né, um Vintage da vida, outros amigos e amigas que eu tenho que são bem grandes, né, eles nunca ficaram assim, se imaginando onde eles estão. Talvez passasse vagamente alguma... Não, eles iam curtindo cada momento e cada conquista, e quando eles perceberam, eles já estavam lá. Então, esse é o segundo erro que eu chamo, né, de produtor formulinha. Ele passa, porque, putz, você chegar num determinado som, ainda mais com tutoriais, que você mal sabe o que você fez, mas você chegou lá porque teve uma receita, você fala, beleza, já sou aquela pessoa, aquele produtor, já tem... Não, na verdade, você é só uma pessoa que copia na caruda e não sabe fazer o som com a sua identidade. E aí, você cai num outro exemplo, não sei se você já conheceu alguém assim, que tem pessoas que elas vão ser contra esses tutoriais de formulinha e eles vão querer aprender de fato a síntese sonora, os segredos da mix e da master para chegar no som de determinado artista. Então vão estudar demais. Ali na cabeça dessas pessoas tudo faz muito sentido, mas você nunca vê essas pessoas colocando nada em prática. Então ela sabe o que fazer em um sintetizador para você chegar no baixo do Alok, por exemplo, né? Mas ela não faz nada. Às vezes faz ali uns experimentos, a música fica meio esquisita demais, não tem um apego estético com nenhuma vertente, ninguém gosta da música, e aí você solta a música no mundo aí e fala, não, meu som é mais experimental, né? Meio que uma desculpa que às vezes você... Porque quem faz som experimental realmente faz som experimental com esse foco, né? Mas tem gente que dá desculpa que o som é experimental porque ninguém gosta e porque não vira. E essas pessoas, na minha opinião, são as mais chatas, porque elas viram... Desculpa a palavra, né? Os famosos caga-regras. É aquela coisa que, pô, você sobe um vídeo no YouTube querendo ensinar um negócio mais prático, com um pouco da teoria por trás ali, não é nada muito a fundo, vai alguém lá fazer um comentário bem caga-regra, e aí você... Amigo, o que você tá fazendo? A pessoa começa, né, ali até digitando, né, que fica até mais fácil porque pode voltar a escrever de novo. Começa até a gaguejar, porque não sabe dizer, né? Sabe muita teoria, não bota em prática. Enfim, não sei se você conhece alguém ou se você mesmo é essa pessoa. E aí você pode começar a cair em erros bem comuns, como, por exemplo, achar que a mix e master é o grande problema da sua música, porque realmente isso é um negócio que tá na cabeça hoje em dia de muita gente. E vamos ser sinceros, mix e master bem feita faz, assim, uma diferença exorbitante numa música. Faz muita diferença. Mas... eu sou DJ, não sei se você é DJ ou não. Você já deve ter tocado música que a mix e master não era nada de outro mundo. Eu tenho algumas, assim, que eu lembro. E, cara, é sempre a melhor música do set. E
talvez a sua música tenha uma mix e master maravilhosa, você aprendeu lá depois de estudar muito, aí você gastou uma grana pra fazer uma sala com tratamento acústico, com os melhores equipamentos, e nada. Enfim, não sei se é o seu caso, desculpa a risadinha, mas é que é um negócio que eu vou te falar, sendo muito sincero. Não adianta você ter uma música ruim e deixar tudo soando bem. Porque você vai pegar um negócio ruim e vai deixar um negócio ruim todo brilhante, mas ele continua sendo um negócio ruim. Você só fez ele parecer mais ruim ainda. Então, assim, antes de você se preocupar com o Mix Master, sei lá, é a 8ª coisa que você vai se preocupar. Você precisa focar em ter boas referências, e eu tô falando isso no plural, não é uma referência que você vai copiar de cabo a rabo, são referências para você se entender como produtor, como produtora, do que você gosta. Você fazer um mapeamento, que eu vou te mostrar aqui, do que você gosta numa música. E isso vai virar um poço de ideias para quando você sentar na frente do computador e não souber o que fazer. Então esse é o primeiro passo. Aí depois o segundo passo é você conseguir fazer um groove, um beat na sua música que seja coerente com aquela estética. É você, por mais que a gente fale que a música eletrônica ela te dá uma liberdade de experimentar muita coisa, é você entender que existe um respeito à estética das vertentes, dos gêneros, dos estilos da música eletrônica. E é o que eu chamo de arroz com feijão. Então não adianta você querer inovar e fazer um negócio super diferente se o arroz com feijão você não sabe fazer. Então isso vem antes de mix e master. Você fazer um arranjo da sua música que tenha começo, meio e fim, que tenha uma direção que faça sentido, mesmo que não tenha viradas com várias automações, vários efeitos, mas você tem uma música com começo, meio e fim com direção, que às vezes é muito mais importante do que uma música que você consegue fazer só 2 minutos ali. Esses 2 minutos tão lindos, maravilhosos, soando bem com várias automações, reverb, delay e tudo mais, mas são 2 minutos de uma música, de uma estética que geralmente a música tem 5, 6, 7 minutos. Você não consegue colocar num pendrive, tocar ou mandar pra alguém testar. A pessoa que faz aquela música, o arroz com feijão, começo, meio e fim, música que tem direção, mesmo que não tenha um monte de firula, né? Eu não sou contra as firulas. E isso vem muito também desse respeito à estética das vertentes. Você tem uma música pronta, por mais que ela esteja crua, questões de efeitos, mas ela tem começo, meio e fim, tem direção. E provavelmente vai funcionar mais na pista do que aquela música. Na verdade, nem tem como tocar uma música de 2 minutos porque ela não tá pronta ainda, né? A não ser que o seu estilo seja fazer músicas de 2 minutos, aí é sua estética. Aí eu tô dando exemplos de coisas que tem 5, 6, 7 minutos, 8 minutos que seja. E aí você vai cometer o que eu vejo como um erro também, que é começar a criar templates de produção. Isso quando o jovem, a jovem esperta não compra os templates prontos, que tem vários muito bons, né? Que já vem tudo pronto ali, com equalizador, compressão e tudo mais. Mas é meio que uma música pronta que você muda uma nota ou outra. Desculpa, você não fez nada, né? Então você começa a fazer templates das suas músicas. Ah, você tem sempre 2 kicks pra usar. Você sempre vai fazer o bass usando uma escala específica. Putz, o Salata falou num vídeo que se a música tá em Fá menor, ela bate bem em PA bom. Aí tudo você vai fazer em Fá menor. Aí todos os seus bass usam o mesmo esqueminha de nota. Sua música sempre vai ter 2 pluck, 2 pads e um violão cello, por exemplo. Seu break sempre vai durar 2 minutos. Ou seja, as suas músicas, elas estão sempre iguais. Isso também, por mais que possa ser tentador pro seu workflow, né, pro seu jeito de trabalhar, né, putz, Salata, eu tenho 1 hora por dia pra fazer música, né, isso me ajuda muito. Vai te ajudar a fazer músicas sempre iguais. E aí você vai ter um monte de música terminada, que soa tudo igual. Aí você não consegue emplacar uma, não consegue emplacar a segunda, por que você vai achar que na 10ª você vai emplacar se ela tá igual a todas as outras que você já emplacou? Não vai. Você vai ficar nesse sofrimento. Tudo isso que eu tô falando leva pra uma frustração muito grande, que aí você vai começar a ver defeito, né, na música dos outros que estão acontecendo, e cada um tem sua caminhada. Você vai começar a falar que só rola por quem tá na panela, e você vai começar a ficar essa pessoa rancorosa. A gente tem várias pessoas assim, né? Não é o que a gente precisa no mundo. Então, assim, se você realmente tem essa vontade de ter uma música, ter uma voz como artista, uma música que emociona, fica aqui comigo, porque eu quero te tirar dessa prisão. Caso você já esteja nela. Se você tá pensando em começar, felizmente você tá assistindo essa apresentação e você não vai passar por isso. E aí chega ao último ponto, assim, que é a pessoa que acha que tem bloqueio criativo. Ah, eu não vou usar template. Ouvi lá o Salata falar que não é pra usar template, né? Não vou ficar prestando atenção em mix e master logo no começo. E aí você fala, nossa, mas tô com bloqueio criativo. Aí você chega, pega o live com essa tela aqui, ó, que não tem nada no arranjo, não tem nada na session. E aí parece aquele meme, sabe? Começa a cair a lagriminha assim, ó. E aí eu abro uma caixinha de pergunta lá no Instagram. E o que você faz? Você manda a pergunta, como resolver bloqueio criativo? Jovem, desculpa. Nesses pontos, nessas ocasiões, não existe bloqueio criativo. Isso é um negócio que inventaram e você colocou na tua cabeça porque você sabe e não quer assumir que você
não tem nem conhecimento técnico para fazer alguma coisa diferente, que não tem um template pronto para você, e você não tem nem repertório de músicas ali, mesmo que seja da mesma vertente que você quer produzir, para te trazer ideias para você conseguir colocar no software e fazer a sua música com a sua identidade. Beleza, Salata, mas qual que é o jeito certo de fazer? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é entender qual que é a fase que você se encontra. Como assim, fase? Se a gente fizer uma análise da carreira de grandes artistas, daqueles que chegaram lá onde você chegou, eu já mencionei aqui, não é do dia pra noite, existem fases da carreira que a pessoa passa, e por mais que cada carreira seja uma carreira, tem algumas coisas em comum, e o que você tem que pensar hoje em dia, ainda mais se você tem pressa, é que você não pode desperdiçar tempo em coisas que ainda não são necessárias para isso. E aí, o método MBME, ele traz pra gente um gráfico, que é o gráfico da progressão artística sólida, vulgo PAS. Eu sei que o nome parece até engraçado, coloquei até a hashtag aqui, mas aqui é um gráfico que está dividido em 6 fases e tem um tempo estimado para cada fase. Óbvio que esse gráfico ele tem esse tempo estimado e pode ser um pouco mais rápido, como pode ser mais lento, como pode nunca chegar. O que vai fazer a diferença é o quanto você está determinado a tomar as ações certas nos momentos certos. Então, no MBME, a gente divide a progressão artística sólida em 6 fases. A primeira fase, que pega muito quem está começando, né? Talvez nem seja o seu caso, é uma fase muito rápida, né? Uma fase de 2 meses. Na segunda fase, ela dura 4 meses. A fase 3 é uma fase, talvez a mais importante para você realmente se aprimorar. É uma fase que vai levar 6 meses. Salata, eu vou levar pelo menos 1 ano para passar 3 fases? Eu não vou mentir para você. Como eu disse, não é do dia pra noite. E aí, assim por diante, quando chega na fase 4, o negócio já começa a ficar mais gostoso, né? E ela é curta até, pra chegar na fase 5 e a tão esperada fase 6, que seria o auge da carreira. No método, a gente tem dividido aqui essas 6 fases em 3 grandes momentos, que eu acabei associando a um DJ e o lugar que ele vai estar num line-up. Então, quando você tá começando, muitas vezes, na grande maioria das vezes, você não vai tocar bem no meio da festa, provavelmente você não vai fechar as festas, né? Festas mais importantes, tem um certo cuidado com quem vai fechar ali o line-up, e a grande chance é que você toque em warm-ups. Então, o DJ de warm-up, ele tá começando. Apesar de ser uma função muito importante para uma festa, o DJ de warm-up às vezes pode cometer algumas cagadas que não vai comprometer tanto a festa assim, como um DJ que tá ali como atração. Então, a gente chama esse primeiro momento de warm-up. Ele é composto dessas 2 primeiras fases. Eu vou falar daqui a pouquinho o que você vai fazer em cada uma dessas fases, mas aquela fase bem inicial que você vai dominar a DAW. Então, no caso, se você estiver começando aqui com a gente, você vai aprender o Ableton Live, o software que você usa para fazer música, o mais usado do mundo na música eletrônica, e tem ganhado, assim, adeptos em todos os gêneros musicais fora do eletrônico. E eu sou um dos únicos professores certificados no Brasil pela Ableton para ensinar essa DAW. Então, pode ficar tranquilo que você vai aprender o melhor conteúdo, as melhores informações, como dominar a sua ferramenta. Óbvio, né? A gente tá falando, se a gente voltar aqui, é uma fase que dura 2 meses. 2 meses vai ser o suficiente para você dominar todas as funções que o Ableton Live tem? Obviamente que não vou mentir pra você, mas você vai dominar ele da forma necessária pra você fazer o que você precisa, que é a tua música, as suas primeiras músicas, as suas primeiras ideias. Então, ao longo da sua caminhada, você vai aprendendo outras coisas pra ir aperfeiçoando ainda mais o seu som, o seu produto final, mas no início, você não precisa dominar o software de cabo a rabo, que é um erro que muita gente comete, né? Querer aprender todas as funções, todos os menus e fazer música acaba não fazendo, né? Já dei esse exemplo aqui um pouco antes, você deve lembrar. E aí você vai se preocupar em fazer a sua biblioteca de samples e presets, sua biblioteca de MIDI, que tem uma função muito importante dentro do método MBME. Ainda nessa fase de warm-up, a gente tem a fase 2, que é quando você vai criar as suas primeiras músicas. E aí, como eu falei, depois a gente vem para esse momento que é o momento mais gostoso, que é o momento resident, ou fazendo uma comparação, uma analogia ao residente de um clube, de uma balada. O DJ residente é aquele DJ que tem data ali todo fim de semana praticamente, e ele é o famoso pau pra toda obra. Ele sabe fazer o warm-up, ele vai saber fechar a noite, geralmente ele que vai fechar a noite, e sei lá, se acontecer alguma coisa que o headliner não conseguir comparecer, né, a atração principal, geralmente o residente ele consegue segurar a bronca. Então essa fase é aquela fase que você vai realmente aprender a segurar a bronca em todos os sentidos da produção de música eletrônica. Ela é composta por 3 fases, ela é um pouco mais longa, como a gente viu aqui no gráfico da progressão artística sólida, pega 6 meses na fase 3, a fase 4 é um pouco mais rápida, né, que é uma fase de 3 meses, e a fase 5 pode durar até 1 ano aí facilmente, né.
É bom que você já vai exercitando a paciência e a ansiedade. Enfim, a gente ajuda bastante com isso também. Então aqui, na fase 3, né, que eu vou detalhar daqui a pouco, você vai estudar as disciplinas core e você vai fazer as suas músicas mais elaboradas. A fase 4, então, é a fase que você vai procurar suporte de DJs relevantes. E a fase 5 é onde você vai se preocupar com o lançamento. Você vai falar, pô, Salata, eu vou só na fase 5 pensar em lançar? Então vou passar aqui pelo menos um ano sem lançar nada? Lembra que o nome do gráfico, progressão artística sólida. Você pode lançar outras coisas, mas se você quer ter lançamentos relevantes que vão realmente fazer diferença na sua carreira, que vão fazer seu nome chegar mais longe por conta da sua música, vai levar esse tempo e vai ser na fase 5. Mas calma, você vai entender como você vai chegar lá. Fora que o tempo passa rápido, né? E aí a gente tem a fase 6, é o auge da carreira de qualquer artista, né? Quando ele já tá sendo agenciado por algum grupo, alguma agência, ele já tem gigs como headliner, enfim. Ele já virou o artista que vive de música. Para que tudo isso dê certo, o método MBME, ele traz o LAC, que é o nosso loop de aprimoramento contínuo. Ele tem dentro dele 3 partes bastante importantes. Uma delas é a pesquisa sistêmica direcionada. A outra é o feedback crítico construtivo. Falei um pouco dele aqui, mas vou falar mais. E por terceiro, a gente tem o networking multifacetado, que é bem diferente daquele networking que você faz de ficar mandando mensagem no inbox de todo mundo, jogando um monte de link que ninguém te pediu. E ninguém vai ouvir e vai te responder. Bom, mas o que é o PSD, ou a pesquisa sistêmica direcionada? Pesquisa sistêmica direcionada, ela envolve 6 fases de pesquisa, ou 6 tarefas de pesquisa, que basicamente você vai fazer ela em quase todos os seus momentos, né? Você vai focar mais na 1, 2 e 3, ali quando você tá no seu momento de warm-up e resident, e quando você tiver resident e headliner, você vai focar muito mais em 4, 5 e 6. Basicamente, o que compreende a pesquisa sistêmica direcionada? A parte 1 dessa pesquisa consiste em você pesquisar artistas e DJs. Você vai conhecer gente que já tá lá onde você quer chegar. Você vai conhecer melhor os artistas do estilo que você gosta. Dentro desses artistas que você vai conhecer melhor, e quando eu falo conhecer melhor, é pesquisar onde a pessoa tem tocado, ouvir sets desses artistas e ouvir as músicas que eles tocam, porque aí vai ser um caminho para você conhecer outros novos artistas. E isso aí vai ser bastante importante na hora de você pedir suporte. Vamos pegar um exemplo, sei lá, do Tech House. A gente tem o Jamie Jones, que talvez seja um dos maiores expoentes do Tech House, dono da Hot Creations, que talvez seja uma das maiores gravadoras, labels de Tech House. Talvez seja muito difícil você conseguir que sua música seja tocada imediatamente pelo Jamie Jones. Não é algo impossível. Mas você tem chances da sua música chegar no Jamie Jones através de um artista menor que o Jamie Jones, mas que já é maior que você e que talvez você não conheça ainda, mas na pesquisa sistêmica direcionada, você vai ter tudo isso listado. Inclusive, quando você chegar lá na fase 4, que é a fase de suporte para suas músicas, você já tem essa lista e já sabe quem procurar. A segunda parte da pesquisa sistêmica direcionada é a pesquisa de referências. E aí, quando eu falo referências, eu gosto de enfatizar que eu falei no plural, porque você vai sempre pesquisar e você vai colocar uma meta por mês. A cada mês eu vou pesquisar 5 músicas novas de referência. E aí você vai detalhar essas referências. Quando a gente fala detalhar, a gente tá falando pegar a construção de arranjo, quanto tempo tem a intro, quantos compassos tem uma seção A da música antes de chegar num pré-break, quantos compassos tem o break, o que acontece no break. E você vai começar a listar nessa planilha elementos que você gosta dessas músicas. E quando eu falo referências no plural, é porque você realmente vai ter um banco de dados, uma planilha que vai te trazer uma criatividade sem fim. Quando você estiver achando que você está com bloqueio criativo, você vai nessa sua planilha, que você vai estar sempre atualizando e você vai lá procurar. Putz, eu gosto disso. Olha, eu gosto desse tipo de timbre, desse tipo de bassline. E aí você pode trazer essa inspiração para sua música. Você não está copiando uma música inteira, você nem está copiando o próprio bassline, mas você está entendendo coisas que você gosta e talvez possam servir bastante para sua música. Da onde a gente vai buscar essas referências, basicamente, dessa fase 1 aqui, dessa parte 1 da PSD, que são desses artistas que você vai conhecer e vai pesquisar. Aí a gente chega para essa parte 3, que é a parte de criação de biblioteca de loops e de presets, que loop, preset, samples em geral, eles são um aliado à estética. Então, muitas vezes, você quer chegar em determinado timbre e você, óbvio, no começo é mais difícil chegar em determinado timbre. Por isso que existem esses pacotes de sample, esses pacotes de loop, por isso que existem pessoas que passam o dia todo fazendo preset para você. Tem muita gente que vê com maus olhos isso, mas
isso é uma ferramenta que tá lá, tem gente que monetiza com isso, para você conseguir agilizar o seu processo. E o mais importante dessa fase 3, dessa parte 3 da PSD, que é essa pesquisa, né, para criar a biblioteca de loops, presets, samples, é você ter um apoio da estética do estilo, para você não correr o risco, por exemplo, de fazer um tech house usando um kick, né, de Psytrance, coisa que muito produtor, não vou falar nem iniciante, tem muito intermediário, faz as músicas, e aí tem um kick que, putz, é de Psytrance ali no tech house, e aí um bassline no tech house que parece uns bassline de drum and bass, sabe? E aí tá meio desconexo, sabe? E às vezes você fica quebrando a cabeça lá, você não quer seguir a formulinha pra fazer o tech house do Fisher de cabo a rabo, e você quer fazer tudo do zero, e aí você sai com essas músicas um pouco Frankenstein. Então essa parte aqui da PSD, da pesquisa sistêmica direcionada, ela vai te ajudar muito nisso, e é essencial pra sua parte de warm-up. Quando você chegar lá no seu momento resident, quando você já estiver indo da fase 4 pra fase 5, que é aquela fase que eu falei, que é onde você vai procurar as labels pra lançar, já na fase 4, quando você tá ainda procurando o suporte dos DJs, você já vai começar a fazer a sua pesquisa de gravadoras. E aí essa pesquisa de gravadoras é uma pesquisa bem direcionada para gravadoras do seu estilo. E eu não tô falando, por exemplo, né, se a gente continuar usando o exemplo do Jamie Jones, putz, eu só quero lançar na Hot Creations, eu quero lançar só na Repopulate Mars, que é do Lee Foss também, uma outra grande gravadora de tech house. Não, você vai procurar gravadoras que fazem um bom trabalho mesmo sendo pequenas, porque não significa que só uma gravadora grande pode te projetar. Muito artista, na verdade, assim, vamos ser bem sinceros, talvez tirando o Jamie Jones, o único artista grande que começou na Hot Creations, já grande, é o próprio Jamie Jones, que é o dono. Então, se você pegar e começar a analisar quem lança numa Hot Creations da vida, ou, por exemplo, poderíamos ir lá pro Melodic, hoje a gente tem a Afterlife como expoente do Melodic Techno, você vai olhar os artistas que lançam lá, muito dificilmente esse artista teve seu primeiro lançamento na Afterlife. Ah, mas eu vi que o Anima acabou de lançar lá, o primeiro lançamento dele foi na Afterlife. Aí você vai ver o Anima é metade do Theo Fuss, que é dono da Afterlife. Então, assim, todo mundo passa por outras labels, obviamente que pode passar por labels ruins, como pode passar por labels boas, que fizeram eles chegarem na mão do Jamie Jones, do Theo Fuss, enfim. Então, essa parte da PSD, você vai aprender como pesquisar gravadoras que são realmente boas no que fazem, mesmo sendo pequenas, e óbvio que a chance de você conseguir lançar numa gravadora menor é maior do que você já chegar de cara na maior gravadora. Eu não tô falando que é impossível, tá? Mas é aquela coisa, que eu já falei aqui um pouco antes. Se você ficar contando só com o melhor cenário, que tá 15 degraus na sua frente, é difícil você dar um salto de 15 degraus de uma vez. Vai por mim. E aí, com esses primeiros lançamentos, você vai começar a fazer a sua pesquisa de festas e clubes, que basicamente são pessoas que vão te contratar. Então você vai procurar núcleos de festas, você vai procurar eventos, você vai procurar as baladas da sua cidade, da sua região, ou até fora da sua região. E com uma apresentação bastante profissional, você vai saber como mostrar seu trabalho. Junto com isso, a gente tem essa última parte da pesquisa sistêmica direcionada, que é a pesquisa da imprensa, que basicamente é quem vai te apresentar. Não vai ser só você que vai te apresentar, chega a um ponto que muitas pessoas começam a ouvir seu nome, e formadores de opinião consomem bastante conteúdo da imprensa, porque você tem veículos, sites, revistas, canais no YouTube ou em outras redes sociais que vão de fato propagar coisas novas, enfim, apresentar mais pessoas, mais novos artistas, talvez você, para o mundo. O outro ponto do nosso loop de aprimoramento contínuo é o nosso feedback crítico construtivo, que carinhosamente foi chamado de FCC. O FCC é uma classificação de 5 níveis, onde ele vai, de fato, dizer o que sua música já tem e já tá bom, o que você precisa focar para ela ter. Desde o FCC 1, que é basicamente quem tá começando, então vai ter uma música ali que vai ter o arranjo, elementos básicos da música eletrônica, passando pelo FCC 2, que é uma música que já tem arranjo com boas ideias, alguns timbres já estão bastante coerentes com a estética do gênero, da vertente, e tem uma ideia ali harmônica ou melódica, óbvio que se couber no estilo que você tá fazendo. O aluno vai se aperfeiçoando e ele vai chegar no FCC 3, que aí você já vai ter músicas que tem arranjo com direção, arranjo que faz sentido do início ao fim, timbres que estão muito coerentes com a estética, já tem uma dinâmica boa dos elementos na mix, tá tudo bem controlado e tem uma coesão harmônica da música. Talvez, se você já produz, muitas das suas músicas elas estejam aqui. E aí a gente tem uma régua dentro da comunidade de áudio André Salata, que o método MBME ajuda bastante a gente, que é músicas que já são FCC4, já são músicas que elas estão completamente lançáveis ou tocáveis. Então, por exemplo, se eu vou avaliar a sua música num feedback e sua música é uma música que eu tocaria,
Talvez você, sei lá, mande uma música que é de um estilo que não é do André Salata DJ, mas eu vou me colocar no lugar como se eu fosse um DJ daquele estilo. Pô, essa música já dá pra tocar tranquilamente. Ou se eu tivesse uma gravadora daquele estilo, essa música já dá pra lançar tranquilamente. Essas são as músicas FCC4. Bom, quem é aluno sabe que essas músicas precisam ter. E o auge seria as músicas FCC5, que são músicas no nível profissional, equiparados a qualquer outro artista já profissional, que também quem é aluno sabe exatamente o que isso precisa ter. Bom, seguindo aqui no nosso loop de aprimoramento contínuo, a gente tem essa terceira parte, que é o networking multifacetado. Como eu disse, é muito diferente do networking que você aprende por aí, que basicamente fala, solta teus links lá, que é um networking que ele é unilateral. É um networking de via única. Eu diria até que é um networking bastante invasivo, porque você tá pegando um link de uma música sua, de um set seu, sei lá, de uma apresentação em PDF do seu trabalho, e você tá enviando pra uma pessoa que você tem interesse por ela, por exemplo, ser dona de uma balada, de uma festa, de um núcleo, e você quer que ela conheça seu trabalho. Só que você tá impondo isso, né? Você tá soltando ali na mão da pessoa, a pessoa não te pediu, você... Por isso que eu falei que eu acho meio invasivo, e você fica lá achando que a pessoa é obrigada a ouvir e a ver o que você mandou e te retornar. E não funciona dessa forma. Talvez você já tenha até feito isso diversas vezes, esse jeito tradicional, e tenha se frustrado. E aí você fica com aquelas coisas que eu já falei, pô, a panelinha, não sei o que lá. Existe o jeito certo, que é o jeito que a gente ensina no networking multifacetado. A nossa metodologia de networking mostra pra você que esse processo todo ele é bilateral. Ou seja, você tem sempre que ter como objetivo relações que sejam recíprocas, porque dessa forma ela passa a ser uma relação interessante e uma relação duradoura. E aí, óbvio que isso não vai envolver só a relação você com outra pessoa, que nesse caso outra pessoa é o dono de uma balada, por exemplo. O networking multifacetado ele traz 4 divisões ali que são bastante importantes e vão te ajudar demais a propagar o seu material, enfim, propagar o seu nome, porque você sabe que tem muita coisa de boca a boca, de indicação ali, enfim. Então a gente começa desde, obviamente, de donos de festas, os promoters, né, que fazem as festas, os eventos, mas também o nosso networking, ele também vai te mostrar uma forma de bookers, que são as pessoas que vendem você, ou futuramente vão vender você, né, para contratantes, conhecerem também seu som, managers, que são aquelas pessoas que quando você já estiver ali na fase 6 de headliner, você vai ter alguém que vai gerenciar a sua carreira, ou as próprias agências, que é algo que você que tá começando agora talvez já fique muito, nossa, como é que eu faço pra entrar numa agência? Calma, você nem tá fazendo música boa com suporte ainda. Também envolve outros DJs e outras gravadoras, como eu disse, lá na nossa pesquisa sistêmica direcionada, muitos DJs grandes conhecem trabalhos através de DJs um pouco menores que eles, mas que são maiores que você, e você vai aprender como fazer esse networking diretamente com essas pessoas. E até pessoas mais técnicas, né? Staff de clube, pessoas, por exemplo, que cuidam do som de um clube, de uma festa, pessoas que cuidam da iluminação, pessoas que cuidam de outras coisas, e são pessoas que, ao se interessarem por você, porque você vai sempre focar, sempre objetivar essa relação que seja recíproca, elas vão te indicar para outras pessoas, por exemplo, um dono de festa, né? Ele trabalha para um dono de festa, ele pode falar de você, e nisso você já tem essa ponte feita. E aí, o caminho se abre quando a pessoa te conhece e ela quer conhecer o seu trabalho. Não é uma coisa que você vai jogar ali e falar, então, ouve meu som aí. Muitas vezes a pessoa pede para você. Ela busca pelo seu conteúdo, pelo que você tem a oferecer. E quais são os possíveis cenários ou as possíveis rotas que cada aluno ou aluna vai fazer? A gente tem hoje basicamente 5 cenários aí. Tem os alunos que começam do zero, eles não sabem nada de música, eles não sabem nada de software de produção, da DAW, e eles têm uma vontade, uma paixão muito grande pela música eletrônica, e eles decidiram que eles querem aprender aquilo e querem viver disso. Talvez seja o seu caso. A gente tem também bastante aluno que já é DJ, não sabe produzir música, entende bastante a importância de produzir música nos dias atuais, e é basicamente uma pessoa que tá começando ali do zero em termos de produção, já tem obviamente essa base de ser DJ que ajuda pra caramba, enfim, não é obviamente algo com diferencial extremo, mas ajuda. A gente tem também o aluno que ele já tem grandes ideias, já domina alguma DAW pra fazer essas grandes ideias, ele faz loops legais, ele não consegue finalizar as músicas. Esse aluno, por exemplo, né, que seria esse cenário número 3, às vezes pode fazer numa outra DAW, então como eu falei, aqui eu vou ensinar aí o Ableton Live, mas chega um ponto dentro do método MBME que eu não tô ensinando a ferramenta especificamente. Eu tô ensinando conceitos, eu tô ensinando técnicas que você vai aplicar em qualquer software, você vai aplicar em qualquer plugin, e você, obviamente, se você já domina algumas coisas, você vai pegar esses conceitos e técnicas e aplicar no que você já domina. Você não vai precisar ir lá pra fase 1, enfim, se você quiser recomeçar, pra começar certo, você pode. Mas se você tá ali, entre aspas, correndo contra o tempo, não é um negócio que você vai ter que ficar desesperado, porque você vai ter que começar do zero. Já não é zero, entendeu? E aí a gente tem também esse cenário 4, que é o aluno que já produz, ele finaliza as músicas,
músicas têm começo, meio e fim, mas ele não emplaca nada. No máximo o feedback dos amigos ali, não consegue bons releases, não sabe procurar a label certa, não sabe procurar suporte bom. O que, às vezes, leva o aluno pro cenário 5, que é aquele aluno que ele já faz música, ele já tem algum suporte, mas não tem nada relevante. E quando você não tem nada relevante de suporte, fica mais difícil você conseguir um lançamento, um release relevante e posteriormente conseguir gigs, né? Tocar em lugares relevantes e seguir pra fase 6 ali, que é a fase de headliner, que você vai estar numa agência legal, enfim. Então vamos lá, vamos falar das fases do método MBME. E aqui eu trouxe basicamente o que você tem que fazer em cada uma dessas fases, o que você não tem que fazer em cada uma dessas fases e qual que é o marco ali da sua carreira que você vai atingir. A fase 1, que eu disse ali, que é um tempo estimado de 2 meses, é aquela fase, muito do que eu mostrei aqui no cenário 1 e 2, né, de quem tá começando do zero ou quem já é DJ, mas não entende nada de produção musical. Então é uma fase que você vai ficar ali em torno de 2 meses, mas é uma fase que você vai dominar a DAW, né? Então a gente tem o nosso curso Produzindo com Ableton Live, que é um curso muito completo, ele é dividido em 4 módulos, né, cada módulo em uma semana, e você finaliza o curso terminando sua primeira música, que por um acaso é esse primeiro marco que o nosso aluno vai ter. Ele vai terminar a primeira música com começo, meio e fim. Não vai ser um hit, vai ser sua primeira música. E junto com o curso Produzindo com Ableton Live, você também vai ter acesso às tutorias de pesquisa musical, que elas vão ser essenciais para o seu LAC, que é o nosso loop de aprimoramento contínuo. E aí aqui a gente compreende basicamente a pesquisa sistêmica direcionada, 1, que são artistas e DJs, 2, que são referências, e 3, que é você fazer o quê? Sua biblioteca ali de samples, loops e sua biblioteca de MIDI. Nessa fase, o que você não vai fazer e não vai gastar energia fazendo é feed ou story no seu Instagram, né, mostrando você produzindo e aquela coisa toda segunda-feira você vai postar novidades chegando, sabe? E nunca chega a novidade? Você já viu gente fazendo isso, né? Cara, você não precisa gastar energia nisso agora. Você tem que gastar energia em dominar o software e fazer a sua primeira música. É a primeira coisa que você tem que buscar. Sua primeira música com começo, meio e fim. Você também não vai ficar fazendo dancinha do TikTok, porque chega a ser, às vezes, ridículo, né? Se você gosta de fazer dancinha do TikTok, beleza, tá? Mas é forçado demais, vamos combinar, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. E também, nessa fase 1, não é a fase que você vai ficar procurando suporte de DJs ou de labels. Lembra, o seu objetivo é alcançar o seu primeiro marco, que é fazer a sua primeira música. Não vai ser na sua primeira música que você vai ter suporte de DJ ou de label. Isso é um erro, né? Vale ficar aqui em tela cheia pra lembrar. É um erro de muito artista que tá começando, porque hoje em dia, quando a gente compara as primeiras músicas dos meus alunos, eu fico em choque com a qualidade que elas têm. Óbvio, é uma primeira música, falta muita coisa ainda, mas quando eu comparo com a minha primeira música, com a primeira música de algum amigo, de algum tutor da comunidade, que já tem, sei lá, seus 15, 20 anos de experiência, essas primeiras músicas de hoje estão anos-luz lá na frente. E aí, o aluno ou a aluna começa a ficar ansioso. Putz, fiz uma primeira música, o Salato falou, nossa, pra primeira música tá muito boa. Enfim, na verdade, o aluno ou a aluna, ele sabe que ele não vai gastar tempo com isso, mas digamos que você já fez a sua primeira música, você vai ficar ali ansioso, nossa, eu já quero lançar, porque putz, eu fiz minha primeira música. Não é a hora disso se você procura uma carreira sólida, se você procura viver de música. Então, para isso você precisa passar pelas fases que eu vou mostrar aqui e vai ter a hora certa de procurar label, de procurar suporte. Chegando na fase 2, que tem esse tempo estimado de 4 meses, essa é a fase que você realmente vai fazer música mesmo. Você não vai estar preocupado em fazer sua primeira música. Aqui você vai ter uma meta, que vai ser o seu marco número 2, que é criar as suas primeiras 5 músicas. São músicas mais simples, mas são as suas primeiras 5 músicas. E aí, o que você vai fazer nessa fase? Nessa fase, a gente tem como apoio nosso curso de techno, nosso curso de tech house, tem as tutorias de melodic techno, tem as tutorias de house, né, que envolvem ou house mais pop, ou afro house, organic house, tem as nossas tutorias de psytrance e segue também com as nossas tutorias de pesquisa musical. Aqui, dentro do nosso loop de aprimoramento contínuo, você vai seguir fazendo a pesquisa de artistas e DJs, a pesquisa de referências, a pesquisa de loop samples, presets, e aí entra o FCC, o nosso feedback crítico construtivo, que é uma ferramenta ultra importante nesse momento, porque aqui você não vai focar em ser um especialista em mix e master, você não vai focar em ser o especialista em sound designer, fazer os timbres mágicos e únicos, você não vai focar em ser o especialista em teoria musical, ser um novo Beethoven da eletrônica, você não precisa focar nisso, você tá fazendo suas primeiras 5 músicas, suas primeiras 5 músicas não vão ser hit, então não espera que você vai criar o hit nessa fase 2, você também não vai
focar ainda em ficar fazendo post no feed, nos stories. Uma fase relativamente rápida, 4 meses parece muito, mas não é. Então você tem que gastar energia em fazer 5 músicas. Pelo menos, se você conseguir fazer mais do que 5 músicas, ótimo, mas a sua meta para atingir o nosso marco número 2 é fazer 5 músicas. E por que o feedback crítico construtivo, o nosso FCC, é tão importante nessa fase? Porque é ele que vai te direcionar no que você vai ter que aprimorar mais. Então, dentro da produção de música eletrônica, da produção musical em si, eu digo que a gente tem 5 matérias que são core, são o coração da produção musical, que é arranjo, teoria musical, síntese sonora, mix e master. Como eu falei, na fase 2 você não vai estar preocupado em ser especialista em nada disso, mas enquanto você está fazendo as suas músicas, o feedback crítico construtivo vai te direcionar para onde estão as suas maiores fraquezas. E obviamente isso muda muito de vertente para vertente. Por exemplo, se você faz o que a gente chama de techno raw hoje, techno bem reto, tem quase zero teoria musical, às vezes tem até umas coisas dissonantes, né, que fogem das regras de teoria musical, talvez para essa vertente você não precise gastar energia produzindo uma música que obedece a tudo de teoria musical, ou seja, não tem por que você ficar se especializando em teoria musical. Não tô falando que teoria musical não é importante, só que lembra o que eu falei. Se você achou que o gráfico da progressão artística sólida é longo, aquele gráfico ele tá bastante baseado se você tá focando a energia certa pra coisa certa que você precisa aprender. Se você ficar delirando que, nossa, eu preciso dominar teoria musical, e seu estilo, sua vertente nem pede isso a fundo, não vamos perder tempo, né? A gente tá aqui pra otimizar o nosso tempo, principalmente se você trabalha o dia todo ou estuda, enfim, e tem pouco tempo por dia pra produzir. Não é impossível. Então você tem que ter o tempo otimizado. Depois dessa fase 2, a gente vai pra fase 3, que é aquela fase gostosa, onde você vai aprimorar as suas músicas. Então, aqui, junto com o apoio do feedback crítico construtivo lá na fase 2, você vai descobrir as suas deficiências, e obviamente você vai descobrir isso dentro do seu estilo musical, dentro da sua vertente, e aí você vai poder estudar a fundo aquelas disciplinas core pro seu estilo, pro que precisa. E como eu falei, a gente tem essas 5 disciplinas cores, e a gente tem dentro da comunidade de áudio André Salata 5 cursos bem profundos em cada uma dessas disciplinas. Então a gente tem arranjo, síntese sonora, teoria musical, mix e master. E aí você vai começar a fazer músicas mais aprimoradas. Esse é o momento que você já pode realmente começar a alimentar a sua rede social. No Instagram, por exemplo, estão fazendo post, vídeo ali, reels, né, de você produzindo no estúdio, porque você já vai ter coisa pra mostrar. Você já tá conseguindo fazer músicas, atingir o nosso marco número 2, e você tá buscando o nosso marco número 3. O nosso marco número 3 também é fazer 5 músicas, porém, tem um adendo aí. O que essas 5 músicas precisam ser? Você precisa ter 5 músicas que é o FCC 4, que são aquelas músicas, como eu comentei, que elas estão tocáveis ou lançáveis. Uma música que tá pronta pra ir pra pista, tá pronta pra ir pro streaming, pra venda, que vai ter gente que vai curtir. O que você não vai fazer ainda nessa fase? Dancinha do TikTok, né? Esquece. E você não vai ficar procurando suporte de DJs. O que eu vou fazer com aquelas 5 músicas que eu fiz na fase 2? Guarda pra você, enfim, mostra pros amigos, mostra pra tua mãe e pro teu pai, né? Justifica, olha o que eu já fiz, né? Você ali me ajudou a me matricular na comunidade. Tá aí, ó, o resultado. Eles vão gostar. Pai e mãe sempre gostam. Mas não é o momento ainda de você procurar suporte de DJ. Também não vai mandar demo pra gravadora, porque a gente tem poucas chances de ser ouvido e gostarem do nosso som e ganhar um suporte. Então, quando a gente tem essa chance, é bom que a gente dê um tiro mais certo, mais mirado no alvo. Então, se você tem uma música que já é FCC 4, as chances de algum DJ receber essa música, gostar e te dar suporte, são maiores do que uma música que é FCC 3 ou FCC 2, concorda? Isso é meio lógico, né? Porque o nosso padrão de correção de feedback exige que uma música FCC 4 já é uma música tocável, uma música lançável. Por que eu não vou procurar suporte ainda, nem de DJs, nem pra mandar pra gravadora? Porque eu ainda não atingi esse marco, que é o nosso marco número 3. Então essa é a fase, como eu falo, é uma fase bem gostosa, que você vai se aprofundar, ao mesmo tempo vai colocar em prática, e você tem essa tarefa de fazer essas músicas mais aprimoradas, para então chegar na nossa fase número 4, que é a nossa fase onde você vai buscar por suportes de DJs. Essa fase, você vai, além de enviar as suas faixas, que já são FCC 4, para DJs, e esses DJs, quais são eles? É aqueles que você vem fazendo mensalmente a sua pesquisa da PSD, parte 1 ali da pesquisa, que é a pesquisa de artistas e DJs. E aí, uma vez que esse DJ baixa sua música, ele te responde, ele toca, você vai começar a catalogar esse suporte, que é, por exemplo, um vídeo dele tocando sua música, ele colocando sua música numa tracklisting de algum set, por exemplo, que ele subiu num SoundCloud da vida, enfim, qualquer suporte que mostre que o artista, ele tocou a sua música, você vai catalogar isso. E aí você pode já usar isso aí, obviamente, postando nas suas redes sociais, porque passa daquela fase que você só tá mostrando você
fazendo a música, e aí que a gente já sugeriu, que é um tipo de coisa que você vai fazer ali na fase 3, para a fase 4, que é, de certa forma, um resultado da fase 3. Um belo resultado, diga-se de passagem. Afinal, a gente está procurando artistas para a gente ter suporte relevante. E aí, nessa fase, a gente também vai começar a PSD número 4 ali, que é a nossa pesquisa de labels menores, mas que fazem um trabalho bem feito. O que você não vai fazer na fase 4 é a dancinha do TikTok. Brincadeiras, mas é verdade. E você também ainda vai se segurar, você não vai mandar demos para labels. Por que você não vai mandar demos para labels? Hoje em dia, se você já produz, se você tá naquele cenário 3, 4, 5, enfim, que não tem suporte relevante, não consegue lançar ainda, talvez você já tenha enviado sua música para uma gravadora. E assim, vamos combinar, muitas vezes é bem frustrante quando a gravadora ouve a sua música, você mandou o link do SoundCloud, você viu que a gravadora deu play, nem te responde. Então, também pensando nessa mesma filosofia de você pegar uma chance dentre muitas que muitas pessoas podem ter, mas poucas de fato vão ter, e essa chance ser mais mirada no alvo. Então, quando você chegar na próxima fase, que é a fase que a gente vai estar buscando os lançamentos, você já tem uma lista de gravadoras potencialmente importantes para o seu som, para sua vertente. Você já tem uma lista de suportes que você já recebeu na fase 4 e já catalogou. E aí, quando você chegar na fase 5, você vai ter um material mais consistente para falar com a gravadora. Você imagina, a gravadora abriu seu e-mail, você colocou um texto curto ali, mas falou que a sua música tem suporte de fulano e ciclano e um linkzinho do vídeo desse suporte, chama atenção, vai por mim. Então, a fase 4 basicamente tem esse marco, esse objetivo de você ter os seus primeiros suportes relevantes. E aí, quando eu digo suporte aqui, são suportes de outros DJs, outros artistas relevantes que você tá ali desde a fase 1 fazendo sua busca. Se você tá fazendo o negócio do direitinho, suas faixas já são FCC4, essa fase vai durar ali 3 meses, assim, no máximo. Vai dar mais trabalho você ficar procurando esses suportes, né? E a gente tem as nossas tutorias de estratégia, onde você vai aprender como, entre aspas, stalkear o artista, né? Que respondeu e baixou sua música, pra achar esse suporte, e aí vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais rápido. Mas é uma fase relativamente rápida comparada às outras. E aí a gente vem pra fase 5, que é a fase onde você vai buscar por lançamentos. E a gente tem 2 marcos para ser atingido nessa fase. A gente tem o nosso marco número 5, que é você ter o seu primeiro release relevante, e o nosso marco número 6, que é você ter a sua primeira gig, sua festa, né, numa balada, num núcleo, enfim, que seja relevante. Enfim, essa fase 5, você vai estar buscando músicas que vão ser FCC 5, e essa fase é onde você vai assinar releases relevantes e vai iniciar a parte de marketing, seja com assessoria de imprensa, seja começando a fazer anúncios, tráfego pago, seja pegando esses lançamentos que você vai assinar e fazendo premiere em canais especializados, e você vai usar muito das nossas tutorias de estratégia. A parte do LAC, obviamente o feedback sempre tá junto ali, fundamental, a parte que vai envolver praticamente toda a pesquisa. Aqui a gente tira a parte de pesquisa de sample e de loop, porque aqui você já vai estar com o som bem mais firmado. Nessa parte, vamos ser bem sinceros, onde você vai estar com uma identidade sonora criando forma. E aí você vai envolver toda a pesquisa, tanto de clubes, de gravadoras, de imprensa, que são a parte 4, 5, 6 da PSD. O que você não vai fazer nessa fase é a dança do TikTok. A fase 4 e a fase 5 são fases constantes. Uma vez que você entrou para a fase 4, que você está buscando suporte de DJs, e você entrou para a fase 5, que você vai pegar esses suportes recebidos e vai procurar releases relevantes, elas ficam ali num ciclo que fica sempre se repetindo, porque enquanto você tá procurando suporte, tá esperando o DJ responder, tá esperando a label te responder, falando se gostou, se vai assinar ou não vai assinar, você vai ficar o quê? Parado, ansiosão? Vai gastar seu tempo ali no Instagram, né? Enfim, vai ficar postando um monte de coisa? Você vai ter coisa pra postar, só que você tem que continuar fazendo música. Lembra que mais difícil do que chegar lá, sendo bem sincero, é você se manter ali, né? E aí você tem que ter essa fase 4, essa fase 5 bastante constante. Pra então você chegar na nossa fase número 6, que é a última fase do método MBME, que é a fase onde você tem como marco entrar pra uma agência e você tem como marco ser headliner de uma gig. É uma fase, basicamente, que você vai focar mais na segunda parte da pesquisa sistêmica direcionada, que é a pesquisa de gravadoras, pesquisa de clubes e eventos e núcleos e a pesquisa da imprensa. Nessa fase, você já não tá muito naquela coisa de suporte de grandes artistas, porque o aluno ou aluna que chega na fase 6 já tem um material muito relevante, que já tem uma base de fãs, já tem gente procurando, artistas grandes vão estar te dando suporte. É uma fase bem bacana, enfim, como eu falei, demora pra chegar lá, mas quando chega,
é bom demais. E aí é uma fase que você já vai ter um material ultra profissional para se apresentar. Você provavelmente já vai ter alguma equipe de apoio para suas gigs. Vai ter alguém que vai cuidar da sua logística. Talvez você tenha alguém que vai viajar com você para fazer foto, para fazer vídeo. Você vai ter uma equipe que vai fazer social media para você, do seu Instagram, das suas redes. Se você gostar da dancinha do TikTok que eu tô enchendo o saco aqui, né, meio pessoal, também vai ter pessoas que vão te assessorar nisso. Você já virou, de fato, um headliner. E aí a gente volta lá pros cenários. Quem tá ali no cenário 3, 4 e 5, que é a gente que já produz, pode facilmente já começar da nossa fase 3, que basicamente é fazer música e aprimorar as disciplinas core, e você vai descobrir o que você precisa aprimorar com o feedback crítico construtivo. Então talvez agora faça mais sentido o nosso gráfico da progressão artística sólida com essas 6 fases e o tempo que cada fase leva. Eu acho que eu consegui mostrar pra você o que é importante você focar nas fases que você se encontra para você realmente atingir a fase 6, que eu acho que é a fase que todo mundo que está assistindo essa apresentação deseja no fundo, né? E enquanto outros cursos, outros métodos, eles vão jogar um monte de conteúdo, falar, faz isso, e faz um monte de coisa que às vezes você nem precisa, o método MBME, ele vai te mostrar a rota certa, o que fazer naquele momento para você alcançar os seus objetivos. Você vai saber cada degrau que você precisa dar, que você precisa pisar, e vai pisar com segurança para chegar até aquele degrau mais alto que você almeja. Bom, agora chegou a hora de eu te mostrar como é que o LAC, o nosso loop de aprimoramento contínuo, e a pesquisa PSD vai te ajudar a terminar a música de maneira mais assertiva. Eu tô com um projeto aqui, e esse projeto é pra ser um melodic techno, mas tá com samples que eu fui jogando ali. Afinal, eu, em um momento, tava achando que era só jogar qualquer sample. Mas você lembra daquele exemplo que eu dei lá? O cara faz tech house com kick de psytrance. Não fica muito legal. Então eu vou dar um play aqui, é uma base de bateria só, com esse tom que tá fazendo uma função de bass, e aí você vai ver que não parece muito melódico, olha lá, ó. Bom, você lembra que uma das etapas da pesquisa sistêmica direcionada é a pesquisa de samples. Então deixei separado alguns samples aqui já pra gente utilizar, e a gente já ir substituindo, isso pra agilizar essa nossa apresentação, substituindo pra já dar outra cara. Então eu vou substituindo esses samples, já vai ficar com uma cara um pouco mais apropriada ali pro que a gente chama de melodic techno. Bom, só da gente trocar os samples, já começou a dar uma cara mais parecida com o Melodic Techno, mas tem algumas coisas específicas ali do estilo, que a gente vai identificando da estética. Por exemplo, esse hatch corrido do Melodic Techno, ele tem uma característica bem padrão na estética, que é ele ficar abrindo e fechando. Como ele tá programado em MIDI aqui, tem só umas alterações de velocity para dar um pouco mais de swing e tal. Aqui no Ableton Live a gente consegue colocar esse note length, que vai determinar o tamanho da nota, e a gente pode fazer programações para ir aumentando ou diminuindo esse som, olha lá. A gente pode também colocar um vocoder, que é bem característico do Melodic Techno, fazer esse tipo de efeito aqui. Então pega aqui um vocoder e faz um desenho aqui para ele ficar com uma cara mais melódica. E olha que interessante, só de trocar os samples eu já tenho uma coisa com uma cara, né? Deixa eu até salvar com outro nome aqui. Comparado com o que a gente tinha antes, tava nessa pegada aqui. Ficou bem diferente. E basicamente a gente trocou sample só, né? Bom, dentro do PSD, a nossa pesquisa sistêmica direcionada, que eu te mostrei e falei que a etapa 2 é a pesquisa de referência. Então eu trouxe aqui para ajudar a gente a montar um projeto de arranjo aí, um começo, meio e fim da história. Essa planilha que a gente dá de modelo para os alunos, e na verdade aqui eu já mapeei uma música, um Melodic Techno, eu não coloquei o nome aqui do artista, nem o nome da música, mas é uma bem famosa, atual, e eu trouxe aqui um mapeamento do que acontece na música. Então, a cada 8 compassos, alguma coisa acontece. Os elementos, por incrível que pareça, ela não tem muitos elementos, né? Então, tem kick, tem um hatch fechado, tem um hatch corrido, tem um open hatch, tem um clap que faz uma função meio percussiva, toca no final de cada compasso aqui. Enfim, tem um crash reverso, né? Um shhh.
E tem de synths, tem um hook, um stab, tem 2 pads ali e um lead break. É um lead que só toca lá no break, na verdade, bem agudo, bastante pronunciado. Basicamente o que acontece, os elementos vão e vêm. Não vou montar uma música aqui, senão daria mais 3 aulas gigantes, mas eu quero te mostrar como isso aqui pode te dar clareza. Primeiro na questão dos elementos, né? A gente já tem uma bateria aqui que tem, esse tom tá meio que fazendo uma função de bass, eu vou chamar ele de bass 1, mas já tem um hatch no contra, um hatch reto, que seria o nosso hatch corrido aqui, tem o snare, que na verdade virou um clap, a gente trocou ali ele para ser um clap, um open hatch, deixa eu colocar ele para cá, tem mais essas 2 perks aqui, ó, perk 1, e aqui eu vou chamar aqui de perk 2. E aí eu separei outros elementos para fazer essas funções de hook, de stab, de pad, enfim, não necessariamente você precisa usar, na referência tem uma ideia de pad, eu vou precisar usar o pad. A gente pode usar outras coisas. Então, aqui na minha pastinha que eu já deixei separado, eu também vou ter algumas coisas que vão me auxiliar. Na verdade, eu tô usando a ideia de uma referência, né, de elementos, bem diferente esse som da referência, mas esteticamente vai dar uma cara muito similar. E agora a gente vai montar o arranjo na tela de Session. Se você usa o Live e nunca viu isso, é um jeito de montar o arranjo começo, meio e fim de uma maneira mais crua. E depois a gente, na tela de arranjo mesmo, você vai lá e vai acertando os detalhinhos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou me basear mais ou menos em como acontece aqui com a referência, ó, a cada 8 compassos vai acontecendo alguma coisa, né? Então vou colocar cada linha aqui como se fosse 8 compassos, e aí a gente pode basicamente pegar a ideia aqui da referência, né? Ela começa com o kick mais o hatch corrido, né? Então vou basicamente trazer aqui, ó, o kick mais o hatch corrido mais o rolling bass. Aí eu vou colocar sem a progressão de acorde aqui, esses 2 canais vão fazer o rolling bass, e aí ela tem o que seria o pad 1, que aqui seria esse pluck 1. Então aqui seria o meu início. E aí no Live você tem uma opção em que você seleciona a cada quantos compassos ou a cada quanto tempo uma ação vai começar. Então eu vou deixar aqui 8 compassos, já que cada linha significa 8 compassos, e aí eu posso ir dando Enter. A cada 8 compassos ele vai executando cada linha. E aí obviamente é a hora que eu vou ligar para gravar e começar a gravar o meu arranjo. Então eu venho aqui, clico aqui para gravar e já dou Enter aqui no início, ou clico com o mouse ali no início. E aí você tem já um esqueletão de arranjo, que já tem uma história aqui com começo, meio e fim. E obviamente você viu que tem vários acabamentos para fazer, dá para fazer uns preenchimentos com os efeitos, umas subidas, umas descidas, mas a sua música já começa a ter uma cara, e uma cara que esteticamente obedece à vertente dela. Basicamente é um negócio que eu queria te mostrar, porque o método MBME, junto com o apoio, né, do loop de aprimoramento contínuo, PSD, e aí só que você vai mandar para o feedback, óbvio que isso aqui tá de maneira bem crua, mas só para te mostrar a facilidade. Você imagina você dominando já com timbres bacanas e tal. Como eu peguei um monte de loop aqui para aula, só para exemplificar para você, ficou uma coisa um pouquinho mais rústica, porém já tem uma cara que obedece à estética. Você imagina se você pega samples, ou você tem seus presets que estão bacanas, enfim, faz com mais tempo para não ficar tão curto e tão espremido aqui. Dá para sair resultados incríveis
na sua música. E aí eu quero te falar o seguinte, sempre que você abrir o Ableton Live, ou qualquer software que seja que você use, e você se deparar com essa tela aqui, ó, que não tem nada na session, não tem nada no arranjo, antes de você ficar pensando ali, nossa, eu tô com bloqueio criativo, nossa, eu não sei o que fazer, aí você fica naquela tentação de copiar a música de cabo a rabo, né, pegando tutorial, quero falar pra você, você não vai esquecer de mim, você sempre vai lembrar que com o método MBME você resolveria esse problema. Bom, agora que você entendeu o mapa base da música eletrônica, ou MBME, existe a chance de você aprender tudo isso de uma maneira muito mais intensa e profunda, com gente profissional gabaritada do seu lado para te auxiliar nessa jornada, te mostrando os passos certos que você precisa dar para atingir o seu objetivo de ser um artista que vive da música eletrônica. Quando você se matricula na comunidade de áudio André Salata, que hoje conta com o método MBME como alicerce, como base, você não vai ter acesso só aos melhores cursos e aulas em português, com material de apoio em PDF. Você vai ter acesso cara a cara através das nossas tutorias diárias ao vivo com profissionais renomados no mercado. Com gente como o Binary, que é o expoente maior aqui no Brasil do Melodic Techno, e recentemente entrou para o seleto time de artistas da Afterlife. Inclusive a faixa Seifert, que eles lançaram recentemente pela label, ela foi criada ao vivo nessas tutorias. Então nas primeiras 4 tutorias que tem essa gravação para você assistir, você vai aprender e vai ver, na verdade, como essa faixa nasceu. A gente tem também o DJ Glenn, que é um dos artistas aqui do Brasil que integram a Dirty Bird, tem mais de 20 anos de experiência como DJ, como produtor, já lançou em enormes labels, já tocou pelo mundo todo, e é um cara muito pra frente, que ajuda muito a galera que participa das tutorias ao vivo com ele. Você também vai ter aula com o Khalil, que também é um artista bem importante, já lançou em labels como Electric Ballroom, como a Noir Music, como a Second Stage do Pampot, e vem fazendo um excelente trabalho nessa linha. Outro tutor que você vai ver cara a cara é o Tessuto, que é um produtor de música e um produtor de eventos, produtor cultural, criador da Carlos Caps Lock, que é uma festa icônica aqui do Brasil, muito respeitada lá fora, e ele faz uma tutoria de pesquisa musical, porque ele é um DJ pesquisador nato. Você vai aprender como pesquisar da maneira certa, como conseguir ter músicas que são diferenciais no seu set, mas também na sua pesquisa, dentro da pesquisa sistêmica direcionada, como achar músicas que vão te inspirar e outros artistas que vão, com certeza, te ajudar quando você chegar ali na fase 4 do MBME. Pra galera que é mais do house, a gente tem tutorias com o Mesomo, que tá despontando aí, fazendo um som mais orgânico, enfim, um som mais afro, e é um produtor de eventos aqui do sul do Brasil, também tem uma carreira internacional bem bacana e tá ali para te ajudar. Ou, se você gosta de uma coisa mais pop dentro do house, você pode encontrar as nossas tutorias com Antônio Weld, que antigamente, quando lançava, ele disse que ele se aposentou da vida de DJ, mas ele lançava coisas pela Defected, pela Two Room, hoje muito focado em música pop. Hoje ele tem o Alma Music Group, onde foca em lançar artistas aqui do Brasil, um pouco fora da música de pista, que talvez possa ser o seu caso. Se você faz música de pista, que tem vocal, que tem uma pegada mais pop, você vai aprender muito com as aulas ao vivo com o Weld. E se você é do Psytrance, a gente tem como tutor um outro cara muito especial. Também tive a oportunidade de passar na caminhada dele há muito tempo atrás, lá na Embi Morumbi, que é o Bass Cannon, o Rafael Jacondino, que é conhecido dentro do mundo do Psytrance por ter uma música com uma identidade sonora muito forte, por ter uma música com muita qualidade, e ele é um professor excelente, nerd pra caramba, que gosta de ensinar as coisas naqueles detalhes minuciosos que fazem toda a diferença na música dele e na música de quem faz as tutorias com ele. Não bastasse ter toda essa galera grande e gabaritada pra te dar suporte diário, você tem acesso imediato, se matriculando na comunidade de áudio André Salata, ao FCC, que é o nosso feedback crítico construtivo. E ele vai ser a base pra você fazer música boa, porque ele vai te trazer os pontos chaves que você precisa estudar e melhorar naquela fase que você se encontra, inclusive com dicas de conteúdos dentro da comunidade, onde você vai já conseguir diretamente estudar aqueles pontos. Como é que o feedback funciona? Você tem 2 feedbacks por mês que você solicita na própria plataforma. Então tem um link lá dentro de enviar uma solicitação de feedback. Você envia essa solicitação, diz algumas coisas sobre a sua música e em até 2 dias úteis você recebe esse feedback completo no seu e-mail. Fora o feedback que você tem acesso 2 por mês dentro da plataforma, a gente tem 2 lives mensais de feedback, onde a gente faz essa aula aberta no YouTube,
Ou seja, de certa forma é um showroom para você mostrar sua música para todo mundo que tá ao vivo ali, são centenas de pessoas que estão sempre acompanhando, e você tem a interação de outros alunos e pessoas que ainda não são alunas também opinando sobre a sua música. Então você tem ali opiniões do público que provavelmente vai consumir sua música na pista de dança. Com essas 2 lives de feedback por mês, mais os 2 feedbacks que você tem acesso dentro da nossa plataforma, você pode ter até 4 feedbacks mensais. E como eu falei, não é aquele feedback tapinha nas costas do bro, pô, tá legal, pô. E mesmo assim, se você tiver alguma dúvida sobre alguma questão, alguma matéria, a gente tem também nossos encontros semanais via Zoom. Geralmente a gente faz um na parte da tarde e na outra semana um na parte da noite, onde você fica cara a cara comigo e com o meu time para tirar dúvidas pontuais e ao vivo sobre qualquer questão relacionada à produção de música eletrônica, mercado, enfim, coisas que vão tirar algum nó que esteja na sua cabeça. Então assim, às vezes você tá aí na tua cabeça, putz, eu só vou aprender se tiver um professor do meu lado. Eu não sei o quanto você já se inseriu no mundo digital depois dessa pandemia aí que a gente passou, mas esses encontros via Zoom, cara a cara, é praticamente você tá sentado do meu lado. Obviamente que você não vai ter eu do seu lado exclusivo só pra você, e aí pra isso, obviamente, você pode vir pra São Paulo e vir aqui no estúdio e marcar, ter cobrado em torno de R$500 a hora aqui do meu lado, e a gente pode ter essa sessão. Mas pra ficar uma coisa mais acessível, a gente tem esse encontro, e você consegue aprender com as aulas ao vivo, tanto nas tutorias quanto nos encontros tirar dúvidas comigo, como também no nosso repleto leque de cursos e conteúdos que a gente já fez ao vivo e estão lá disponíveis pra você. Ah, beleza, né? Mas, putz, eu não tenho tempo pra isso. Assim, jovem, o tempo é uma constante. A gente sabe que todo dia ele tem 24 horas, você precisa minimamente ali de umas 6, 7 horas pra dormir. É uma questão fisiológica de todo ser humano. E aí, assim, vem aquela questão da prioridade. O quanto você quer ser um produtor que vai se tornar um artista realmente que vive de música eletrônica? É uma pergunta que você tem que parar e se perguntar. Porque nessas horas, tempo pra ficar lá 1 hora rolando o feed do Instagram, você sempre arranja. Tempo pra ficar sentado no sofá, vendo, sei lá, um jogo de futebol, que seja, você arranja. Tempo pra ir pro after, você também arranja. É questão de você priorizar. Talvez seja a hora de você parar, você sabe quantas horas tem todo dia. Você fala, putz, tantas horas do dia, que seja uma pelo menos, eu vou estudar pra esse meu objetivo, e aí você vai e faz. Talvez você seja aquela pessoa que pensa, putz, mas tudo isso que o Salata tá falando deve custar muito caro e eu tenho medo de investir nisso. É um pensamento, assim, ultralimitante, porque às vezes você tá pensando em gastar, mas na verdade é de fato um investimento. Quando a gente investe, é um negócio que a gente está fazendo pensando no nosso futuro, pensando nos nossos objetivos. Afinal, quanto você já gastou indo em festa, indo em festival? Tudo bem, é uma coisa bacana, faz parte até do processo de networking, mas você já gastou muita grana ali ficando loucão e às vezes fazendo até besteira pra uma coisa que foi momentânea, passou, o dinheiro foi embora, não volta mais. Isso sim é gastar. Às vezes você pode ter o medo de dar errado. Putz, se eu entrar pra comunidade de áudio André Salata, seguir a metodologia MBME, se der errado, cara, se você não fizer, e você já tem esse objetivo de ser um artista que vive de música, não fazendo, já tá dando errado. Senão você nem estaria vendo esse vídeo aqui. Então, óbvio que a melhor coisa que você tem que fazer é ir com medo mesmo, porque só assim você vai sair dessa inércia que você se encontra e vai ver as coisas começarem a acontecer. É isso. E se você é daquelas pessoas que tem medo da sua música ser ruim, cara, ela vai ser ruim mesmo. Se você tá começando, ela vai ser ruim e ponto. Eu falei aqui, a sua primeira música, né, as suas 5 primeiras músicas, você nem tem que esperar que seja o próximo hit do verão. Elas vão ser ruins e você, com todo esse apoio que a gente tem do nosso feedback, fazendo a sua pesquisa, você vai aprender a como melhorar rápido. Você não vai ficar eternamente fazendo música ruim, música Frankenstein, música que não tem pé nem cabeça, música que teus amigos, eles falam que curtiram porque eles estão até com pena de você, porque eles veem que você se dedica, você investiu ali pelo menos tempo e, sei lá, né, tem aquela coisa da piedade. Enfim, a música, ela vai nascer ruim e ela vai se aperfeiçoando. Aqui você sabe que ela vai se aperfeiçoar muito mais rápido e pro caminho certo que você quer pro seu objetivo. Mas vamos lá, tem aquelas perguntas também básicas que a gente sempre recebe. Por exemplo, eu não tenho equipamento. O que eu preciso para começar? Cara, você precisa de um computador, um fone de ouvido. Putz, precisa desse estúdio aqui cheio de coisa? Não precisa. Lembra da história que eu contei de magnetismo? Eu fiz ela sentado no sofá do meu sogro com meu foninho de DJ ali, que na minha opinião nem é o melhor fone do mundo pra produzir música. Não é um fone de estúdio, é um fone de discotecagem. Tem lá seus 1000 defeitos por ser um fone de discotecagem. Mas eu fiz. Eu tava na cabeça que eu precisava fazer música, eu tinha uma pesquisa feita,
né, de coisas que eu gostava, eu quis dar um tiro certo e dei. E aquela música mudou a minha carreira. Ah, mas putz, eu não sei nada de música, eu preciso saber alguma coisa de música? Não precisa saber nada de música, porque aqui você vai aprender do jeito certo e o principal, você vai aprender o que você precisa aprender pro momento que você tá pro seu objetivo. Então a gente não vai ficar te enfiando goela abaixo conteúdo que naquele momento não vai ser útil para você. É importante, como eu falei, otimizar o seu tempo e você gastar o esforço no que você precisa. Ah, mas eu não uso o Ableton Live, eu já uso outra DAW. Cara, beleza. Como eu disse aqui, vou repetir. Eu ensino conceitos, eu ensino técnicas que você vai aplicar em qualquer outra DAW, você vai aplicar em qualquer plugin, coisas de mix que eu ensino, você pode aplicar até em hardware se você tiver, e a gente foca em ensinar você a pensar, a entender como é feito, a ouvir e falar, putz, eu sei como dá pra fazer, e não a usar uma ferramenta específica. Isso você vai procurar em canal no YouTube do próprio fabricante, às vezes tem conteúdos muito ricos de como usar a ferramenta da melhor forma. A gente não quer te ensinar a usar a chave de fenda, a gente quer te ensinar a pensar quando você vai precisar da chave de fenda, quando vai precisar da Philips, quando vai precisar de um apertador de porca. É isso que a gente te ensina. E aí a ferramenta que você tiver vai servir. Você sabe disso. Ah, mas porra, Salata, você é um DJ de techno, teve lançamentos relevantes aí de techno, e eu produzo Psytrance. Vamos pegar uma coisa bem extrema. Serve pra mim? Funciona pra quem faz drum and bass? Funciona pra quem faz deep house? Cara, mais uma vez. Música, ela vai ter arranjo, ela vai ter teoria musical, ela vai ter síntese sonora, ela vai ter mix, vai ter master, em qualquer gênero, nem precisa ser do eletrônico. Aqui, como eu falei, você vai aprender a pensar dentro dessas coisas. E a gente tem um time especializado para cada estilo, que se você tem essa dúvida se serve para você, eu falei os nomes aí, você viu que não é gente pequena, não. Então serve pra qualquer estilo, pra qualquer vertente. Cara, é sério, os meus alunos até brincam que a comunidade é a faculdade do Salata, de tanto conteúdo bom que a gente tem. Mas a gente tem uma diferença importante quando a gente compara com uma faculdade. Na verdade, a gente tem duas diferenças importantes. A primeira eu acabei de falar. Aqui você aprende realmente o que você precisa. Na faculdade, além de você aprender coisas que você não precisa de fato, né? Porque tem que cumprir aquela grade. O MEC permite às faculdades, às universidades fazerem muita coisa. Eu já fui professor universitário de uma grande instituição e os donos da instituição vão jogando umas matérias nada a ver, que você, se você já fez faculdade, você sabe que não servem pra nada, estão lá só pra encher linguiça, e você tá pagando por isso, e é obrigado a fazer até prova, e pode reprovar, pegar DP. Cara, não preciso falar aqui dos problemas disso. Aqui dentro da comunidade você não vai ter esse tipo de problema. Uma outra diferença é que, apesar de eu não ter te contado quanto custa tá com a gente, eu posso te garantir. O que você paga por mês numa faculdade de produção musical, aqui basicamente é o que vai te custar o ano todo. E a gente pode até colocar nesse balaio todo os cursos de produção presencial, que são caríssimos. Às vezes vão também te enfiar a goela abaixo conteúdo que você não precisa para aquele momento. Fora essa questão de ser presencial, nem preciso mencionar. Tem o deslocamento, tem o tempo, né? Por exemplo, você tá em São Paulo aqui, putz, você vai perder fácil 1 hora no trânsito no mínimo, fora os neurônios que você vai perder aí ficando estressado, pra se deslocar até um determinado local, não vai poder atrasar, corre o risco de perder uma aula, que você perdeu porque você se atrapalhou no deslocamento e você não vai ter reposição disso. E se você não tá perto de um grande centro, que tem uma faculdade de produção musical, que tem escolas presenciais, aí a vantagem é completa da gente ter um sistema todo online, que não é uma coisa gravada 10 anos atrás, super desatualizada, é coisa que todo dia tem uma aula ao vivo com conteúdo relevante para o que você precisa. E a praticidade de, se você não conseguir acompanhar ao vivo, você tem isso disponível gravado posteriormente, e você vai assistir isso de qualquer lugar que tiver internet, na hora que você conseguir. E sem querer ficar fazendo comparação, acho que eu já te dei muito fato concreto durante essa apresentação. Na comunidade de áudio André Salata, você vai aprender realmente o que você precisa para o momento que você se encontra na sua carreira. Como eu falei, eu não vou estar lá te ensinando conteúdo que foi gravado anos atrás e vomitando um monte de informação. Dentro da comunidade você vai ter conteúdo atualizado diariamente, como eu falei, direcionado para o que você precisa, bem diferente de outros cursos que talvez você tenha até já gastado dinheiro e não conseguiu aproveitar nada. Pensa comigo, quanto você já investiu aí de equipamento? Num computador bom, às vezes comprando controladora, comprando synth, às vezes você já tá até dando uns passos mais largos que no momento não precisa, já gastou com designer, já gastou com press kit, já gastou com anúncio, com mix e master de uma música que o arranjo é ruim pra caramba. E como eu falei, até com curso que é
superficial e ruim. Mesmo que ainda não tenha saído nenhum dinheiro do seu bolso, com certeza você já gastou uma coisa que não tem preço e não volta, que é o seu tempo. E eu acredito que não foi pouco. Então tá na hora de você investir onde você vai aprender tudo que você precisa, com todo o apoio necessário para você ser um artista que vive de música. Para se matricular na comunidade de áudio André Salata, você vai investir R$2.000. E se você não tiver todo esse dinheiro à vista, é possível parcelar em até 12 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito. Vai dar 12 de 166 e uns quebrados aí. Tem gente que gasta esse valor da parcela em um fim de semana, ficando louco no rolê e achando que tá fazendo networking. Não é o jeito certo. Melhor você entrar para a comunidade de áudio André Salata, aprender a fazer o nosso networking multifacetado, que é comprovadamente o jeito que dá certo. Ah, e tem o bônus também, eu não posso deixar de falar isso aqui. Além de todo esse conteúdo incrível que eu pude te mostrar bem de leve na apresentação hoje, os alunos da comunidade de áudio André Salata têm descontos nos principais plugins e softwares para você usar aí como ferramenta na produção musical. O desconto que os alunos têm, por exemplo, para adquirir uma nova cópia do Ableton Live, dá praticamente o valor da matrícula na comunidade. O desconto chega a ser até maior do que o desconto tradicional para estudantes que a Ableton dá diretamente no site dela. Então assim, se você quer criar suas músicas com identidade sonora, lançando elas em gravadoras relevantes, tendo suporte de artistas que são seus ídolos e ainda criando uma base sólida de fãs, eu vou te convidar para clicar no botão que tem embaixo aqui do vídeo e fazer sua matrícula agora mesmo, tendo acesso a tudo que eu te mostrei aqui, imediatamente. Chega de ficar perdido e não saber o que fazer com as suas produções. Chega de não saber se elas realmente estão boas. E mesmo se você não consegue começar nada, tá na hora de dar o primeiro passo da maneira mais certa possível, que é clicando no botão aqui embaixo do vídeo. Assim que você se matricular, você vai receber o seu e-mail com login de acesso e o e-mail de boas-vindas, te mostrando o acesso para a nossa comunidade de alunos no Facebook, acesso ao nosso calendário de aulas ao vivo diárias, acesso aos seus feedbacks, tudo isso para você. E como eu sempre falo, se você me segue nas redes sociais, você já viu eu falando isso, #testa. Pela lei do Código de Defesa do Consumidor, qualquer compra na internet, você pode em até 7 dias pedir a devolução do seu dinheiro. Mas eu acredito que para você ter uma experiência completa do que a comunidade de áudio André Salata pode te oferecer, o que é a metodologia MBME, eu estendo esse prazo para 1 mês. Então você vai experimentar a comunidade por 30 dias corridos, e se você entender que ela não é para você, é só você me mandar um e-mail solicitando o seu reembolso, que eu te devolvo todo o investimento que você fez dentro da comunidade. É isso, eu te espero lá dentro. Clica aqui no botão embaixo, faz sua matrícula, vem com a gente, bora!